Olá! Muito boa noite, todo mundo que está assistindo. Eu sou o Selbit e sejam bem-vindos a mais um episódio de Desconjuração, o meu RPG especial onde eu e meus amigos, a gente se junta todo sábado para jogar um RPG. O RPG é um jogo de interpretação onde eu crio uma história, eu escrevo uma história, personagens, um mundo inteiro, enigmas, mistérios, e os meus amigos são os protagonistas dessa história. Cada um deles criou um próprio personagem com a própria personalidade, cada um deles interpreta o próprio personagem para tentar desvendar os mistérios que eu proponho a eles. E estamos aqui com todos os nossos amiguinhos. Boa noite, todo mundo. Como é que vocês estão? Muito boa noite. Muito boa noite. Muito boa Fala noite. pra caramba, né? A lote of good night, né? Oi, chat. Animados para hoje? Demais, meu. Sim, eu tô animadão. Hoje Animadão. temos o nosso primeiro recorde aqui. Nunca tivemos tantos players numa sessão Feios. só. A gente tem 7 pessoas hoje pra jogar. Se bem que algumas, né, estão um pouquinho danificadas. Não sabemos se todas vão pra missão. Mas eu tô ansioso pra hoje. Temos um orfanato, possivelmente, aí vindo por aí. Nice, A Mega Freira, cara. né? Sempre Orfanato da hora Eu não esse, sei mano. porque eu continuo tentando fazer nomes legais pras coisas. Toda Cara, vez. Calango, você quer fazer os nomes? Eu mando assim. Você manda uma lista de nomes aleatórios. Eu uso Mas o seu. trabalho dele é estragar o Senhor trabalho é Velocímetro, estragar, entendeu? Mega Freira. Qual é o Esqueci próximo, do mano? velocímetro. É, mano, um dos meus maiores talentos, eu diria que é esse, mano. Eu Sem genuinamente querer, acho que tem pessoas que acreditam que é velocímetro mesmo, por causa de tanto que vocês falam. Eu já Foi vi muito várias pessoas convincente. genuinamente achando que é senhor velocímetro. Não, mas agora eu aprendi, agora eu tô falando Senhor Veríssimo, mano. É verdade, é verdade. Mudou até o seu nome, né? Aí você tem que aprender uma hora. Mudou até o Kaiser. É verdade, Agora eu que é fico chamando de César. Tô animado não pra vejo hoje, problema. tô ansioso. Acho que vai ser uma sessão muito boa. Vai matar Tá quantos? Olha, eu tô Vai matar tremendo, quantos velho. hoje? Eu tô vendo, né? Tô vendo. Só 3? Tá ansioso aqui, tava com saudade de jogar com você, mano. Não, eu tava com saudade de jogar, velho. Não aguentava mais ficar preso nesse cubículo. Olha o tamanho da minha cela, tio. Nossa senhora. O bagulho é um Bem por um. feito. Ah, nem Bem vem feito, que a ordem mereceu. sempre dá omelete, mano, pra todo mundo. Nossa, na minha época a ordem não dava nem garfo e faca pra comer, tinha que comer com a mão. Hoje os caras tem moto, tem van, tem nitro, tem tudo. Você tá vendo, mano? Os caras reclamam ainda Eles que tem que tão comprar munição, acostumados, mano. É um velho. absurdo. Certo. Muito mal acostumado. Vamos então já direto pra abertura e quando a gente voltar, estaremos dentro do universo de Desconjuração. Vambora. Simbora. Não vou gostar. Muito bem. Muito bem. Opa! Tá tudo bem, galera? O que tá acontecendo? Beleza? Seguinte. Buscando, Não vocês rolou estavam nada. buscando por uma agente desaparecida chamada Elizabeth. E esse grupo de agentes que se juntou para buscar essa agente se deparou com um culto diabólico escondido dentro de um apartamento, dentro de um prédio. Esse culto parecia sequestrar moradores de rua e enviar eles para algum lugar em caminhões. Investigando o líder desse culto, vocês descobriram a localização misteriosa para onde essas pessoas eram levadas. Um orfanato nomeado Orfanato Santa Menefreda, e não Santa Megrafeira. O orfanato que uma das agentes, Beatrice, cresceu. Só que a localização desse orfanato estava desaparecida da internet. De algum jeito, alguma coisa deletou todos os arquivos e documentos relacionados a ele. Investigando, vocês descobriram que aparentemente quem estava por trás disso era um antigo agente da ordem chamado Arnaldo Fritz, que está morto há mais de 10 anos. Ao confrontar o Senhor Veríssimo com essa informação,
Vocês encontraram uma fotografia das crianças desse orfanato que revelava um segredo. Dante, um dos ocultistas presos no começo do ano, também cresceu nesse orfanato. E ele estava na base da ordem nesse momento. Vocês foram então até a cela onde Dante estava sendo mantido. E ao abrir para ver quem estava dentro, um homem loiro, de olhos claros e óculos, ajeitou o óculos dele, se levantou e abriu um sorriso. E foi aqui onde a gente continua. Oi, gente, tudo bem? Dante? É mesmo você? Lilian? Lilian? Dante, sou eu, Eu sei, Beatrice. Nossa, desculpa, não sei quem você é. Acho que você tá se confundindo. Com certeza eu não tô me confundindo. A gente cresceu Nossa. junto no orfanato. Que orfanato? Você tá dizendo a Santa Minefreda? Novata, você tem certeza que é ele? Tenho, é óbvio que eu tenho certeza. A gente tinha visto até na foto. Com certeza é ele. Não, A Erin também reconheceu. Que foto você tá falando? Eu É tô uma com a foto. foto, mestre. A foto... deixa eu ver onde tá a foto. Eu não sei se a foto tá no mapa ou não. Eu vou puxar ela aqui de novo. Tá aqui a foto. Tá um pouquinho escura, né? Eu vou puxar pra rua lá. Segura aí. Tá. Tá, de qualquer forma eu tiro assim a foto e falo que mostra pra Aí ele. a foto Pegar tá a lá, foto tá lá, na mão tá lá na dele rua. e passar pelas grades pra ele ver. Tá Pega a vendo? foto. Essa sou eu e esse aqui é você. Esse com certeza sou, mas eu não sei se você tá se confundindo com outra pessoa, Não, mas... essa sou eu, aqui do seu lado. Mexendo Nossa, no teu cabelo, você não lembra? Eu vivia fazendo trança, a gente viveu muita coisa junto. nossa, desculpa, mas... Sério, não lembro. Eu lembro do orfanato, sim, mas eram muitas crianças, né? Faz tempo? Não, Dante. Não tem como se esquecer. Pô, desculpa. Eu não sei se você, da onde você me conhece, realmente. Meu nome é Dante, mas... Eu não lembro de você, me desculpa. É esse garoto da foto, não é? Não, com certeza sou eu, mas só não me lembro. Eu peço perdão. Eu sou Deve essa ter garota do esquecido seu quando lado, você virou um não ocultista sabe de o que- merda, não é? Pode ser. Novata, eu não gosto desse cara. Ele tá tramando alguma coisa. Não é a primeira vez que eu vejo isso. Eu nem sei o que Assim. dizer, pra falar a verdade. Pra ser bem sincero, senhora, eu não te conheço, mas não tem nada pra tramar daqui de dentro, não, né? Sinto muito se é assim que você se sente. O Arthur, ele dá uma olhadinha assim pela grade, já que ele tá no cantinho aqui, ele pergunta pro Dante. Por que você veio parar aqui? Nossa, foi um problema grande que aconteceu. Eu mereço estar aqui. Eu posso responder isso. Vocês ouvem uma voz vindo da esquina. E quando vocês olham pro lado, vocês veem o Senhor Veríssimo chegando, caminhando na direção de vocês. Deixa eu só puxar ele aqui. Eu tô... Ordem. Veríssimo. Aqui. Ele vem caminhando. Senhor Veríssimo? Senhor? Esse ocultista é Dante, o nome dele? Sim, senhor. Por que você nunca nos disse nada? Por que você de repente decidiu começar a falar? Ele nunca tinha aberto a boca do tempo todo que ele ficou aqui. É porque ele claramente lembra da Novata, mas tá querendo mexer com ela, depois de ver como ela ficou nervosa. Essas pessoas Eu não não acho que prestam. seja isso. Ele foi preso em circunstâncias confusas. Nós nunca pegamos ele de fato cometendo nenhum crime. Ele só estava num ambiente onde um agente tinha sido atacado e uma criatura havia sido invocada. Mas todas as vezes que eu tentei confrontar ele e tentar entender a situação, ele simplesmente olhava para mim e não respondia. É quase como se ele quisesse estar aqui dentro. Mas eu sinto bondade no olhar dele. Eu reconheço esse olhar. Eu já vi ele Ele é antes. uma pessoa boa. Ele é uma pessoa boa. Senhor Veríssimo, eu posso
Eu posso entrar pra tentar falar com ele? De jeito nenhum. Eu não favor, permitiria. Joey. Eu não permitiria se fosse qualquer um dos outros que tá preso aqui. E ele olha pras outras celas. Todas elas têm rostos que vocês não conhecem. Só o Joey reconhece um dos rostos, porque é ele que colocou um dos caras aí dentro. Mas esse específico, ele não parece perigoso. E se ele tentar qualquer coisa, ele sabe o que vai acontecer. Parece que ele é importante pra investigação de vocês, não é? Parece. Se a novata for entrar na cela, eu entro junto. Nós todos estamos aqui, Joey, não se preocupe. Vai dar tudo certo. Você tem certeza que você vai fazer isso, Beatriz? Tenho certeza. Você tem Ele- certeza. ele Eu tem que olho se pro olho lembrar, dela Arthur. assim. Ele tem que se lembrar. Tá bom. Isso é uma eu péssima confio em ideia. você. As celas têm número, mestre? Não. Mas elas têm duas portas, né? Vocês abriram uma porta que tampava a visão e ainda tem a porta de barras, que tá entre vocês e ele. Quem tá com a chave? É só colocar a senha. Me dá um segundo. Ou a digital. E tem um painelzinho pra você colocar a digital ali, Arthur. Você tem permissão. Tá bom. Tá, eu Eu vou abrir, sento de então. novo na câmera, tá? Na cama, quer dizer. Tá, eu coloco a digital. Você bota a digital, ele escaneia. Aparece o logo CRIS. Ele reconhece agente reconhecido, Arthur Cervero. E plip, aprovado. Psh, você ouve a porta destravando. Eu vou abrir a porta e entrar muito rápido. Me aproximar do Dante, segurar no rosto dele e falar: Dante, é você? Como você consegue não se lembrar de mim? Sou eu, Beatriz, você não se lembra? No orfanato, a gente passava o tempo inteiro junto. A gente era como unha e carne. Tudo que a gente viveu. Nossos nomes. Que Nossa. o vovô tinha dado pra gente. Você não se lembra de nada? Tudo que você fez por mim. Eu tenho certeza que é você. Eu lembro do orfanato, eu lembro de Padre Ronaldo, Irmã Thelma, eu lembro das pessoas lá, mas eu não consigo lembrar de você, me desculpa. Eu não sei o que você veio procurar aqui, mas eu realmente não lembro. Não só deles. Dante e Beatriz, somos nós, você não lembra? Que o vovô tinha dado esses nomes pra gente, o Arnaldo. Dante, olha nos meus Desculpa. olhos e fala que você não me conhece. Eu não te conheço. Será que ele não lembra de nenhum das crianças? Eu lembro sim de alguns meus companheiros, eu lembro da Hannah, do Gal, mas só não lembro de nenhuma Beatriz. Desculpa. Bom, é isso então, novata. Ele não lembra. Melhor a gente sair daqui. Ele pode ajudar a gente. Ele tem que ajudar a gente. É impossível que ele não saiba. Ele conhece outras pessoas do orfanato. Ele cresceu lá comigo. Ele sabe de tudo que eu sei. E sabe ainda mais, porque eu não tive mais notícias dele depois que eu saí de lá. Vocês O Joey- estão procurando o orfanato? O Joey se aproxima devagar. Ele entra fica meio que na porta aqui da cela. Ocultista. Onde é que fica esse orfanato? Eu não sei te dar o endereço certo, mas eu tenho certeza que eu lembro o caminho. Você lembra o caminho daqui? Conveniente, Sim, né? Olha, é porque realmente eu não lembro exatamente. Foi há muito tempo atrás que o orfanato pegou fogo, mas se O orfanato eu pegou cons- fogo? Vocês não sabem disso? Quando isso aconteceu? Beatriz, você lembra... dá uma olhada na sua ficha. Você lembra que o orfanato pegou fogo. É uma das únicas coisas que você lembra. Tá. Vocês não lembram disso? Vocês realmente... Como é que vocês não sabem disso? Vocês estão procurando um orfanato sem nem saber o que aconteceu com ele? Por que vocês estão procurando um orfanato? A gente tá atrás de uma agente desaparecida e as pistas indicam que tem atividade ocultista lá. E eu me preocupo que ela pode estar lá.
Mas por quê? Por que que eles viriam querer fazer alguma coisa naquele orfanato? Você me disse? É o que a gente tá tentando descobrir, Dante. PS, eu não tenho nenhuma informação sobre um orfanato incendiado na minha ficha. Você. Tá na sua. Não na sua ficha, no seu guia de personagem que eu te passei, lembra? Não tem nada lá. Tá, a última memória, eu tenho quase certeza que isso tá escrito, mas talvez você não esteja achando. Uma das últimas memórias que você tem é ver no jornal que. Ah, não, desculpa, é real, você não tem informação que eu falo. É outra coisa. Eu confundi, tá certo, você não outra sabia. coisa. Eu vacilei, desculpa, tá certo. Gente, o orfanato pegou fogo há 11 anos. Eu errei. Eu lembro do dia, eu lembro como se fosse hoje, acordando na madrugada, dia 11 de fevereiro. 11 de fevereiro? 11 de fevereiro de Pelo visto, ainda 2009. tá tendo atividade lá, né? Se vocês precisarem, eu posso levar vocês lá. Não tem problema. O Eu Joey acho que olha a pro gente Sr. precisa Veríssimo. fazer isso. Joey, Meio que procurando a aprovação dele. O Sr. Veríssimo, ele olha, você vê ele olhando com aquele olhar profundo e penetrante, com as sobrancelhas sempre cerradas, assim, em direção ao Dante. Se você for pra esse ambiente, você se compromete a voltar? Dante, Com certeza. Eu não tenho por que fugir. eu confio nos meus agentes o suficiente. Eles são capazes de manter você. Se for necessário. Não é algo que nós faríamos normalmente, mas essa equipe não é qualquer equipe. Eu confio em vocês. Ele olha pro Joey e pro Arthur. O Joey só acena com a cabeça e dá espaço aqui pra ele passar. Então, vamos? Tudo bem. Eu saio já. Quando você começa Quero a sair, ele bota a mão no seu ombro, o Veríssimo. Você conheceu o Arnaldo, não conheceu? Sim. Ele foi a coisa mais próxima que eu tive de um pai. Se é isso que você tá perguntando. Isso significa que você conheceu um rapaz chamado Thiago? Quem é Thiago? Eu acho que não. O Joey só ignora. Se o Arnaldo confiava em você, talvez seja por isso que eu vejo a bondade nos seus olhos. É a mesma bondade que eu via nos olhos dele. Não quebre a minha confiança. E ele vira e sai andando. desculpa perguntar, Joey, mas de onde vocês conhecem o Arnaldo? Ele é um antigo agente da Ordem. E ele é pai da pessoa que salvou a minha vida e também me treinou. Ele Salvou a nossa vida. também é Várias como vezes. se fosse um pai pra mim. Quando O Arnaldo? eu era criança, ele sempre visitava o orfanato. E ele que me deu o meu nome. Eu tinha outro nome antes, mas eu não me lembro qual era, eu não tenho a menor ideia. Ele deu meu nome e deu o nome do Dante, por mais que ele diga que não se lembre disso. Ele Senhor sempre lia Arnaldo? a Divina Comédia pra gente. Eu não tenho muitas memórias dele, mas eu tinha um carinho enorme por ele. A única coisa que eu lembro é que em 2009 eu vi na televisão uma notícia que o famoso ator Arnaldo Fritz tinha falecido em um acidente e eu reconheci que era ele era o homem do orfanato. E Espera. quando eu perguntei pra minha mãe o que tinha acontecido, ela simplesmente desconversou, sabe? São uma das minhas últimas lembranças. Eu acho que vocês podem me dizer alguma coisa sobre isso? O que aconteceu com ele? Infelizmente eu não tenho muitos detalhes, Beatrice, mas assim que a gente recuperar a senhorita Liz, eu tenho certeza que ela vai te ajudar a falar mais sobre melhor, ele. né? Mas Você tem espera. Desculpa, Arthur, pode falar. Não, pode falar. Ocultista, do que você chamou a novata antes? Eu confundi ela com uma amiga minha. Que Lilian? era? Sim. Lily? Isso é uma amiga minha, Lily, mas claramente ela não é ela.
Será que esse era o seu nome antigo? Eu não sei, Joe. Eu queria ter conhecido o Arnaldo. Daí eu só viro e vou andando na frente pra ir. Dá licença? Arthur, Desculpa. leva o nosso amigo, por favor. Vem comigo. Tudo bem. Qual é o nome de vocês mesmo? Desculpa, só não sei como chamar vocês. Joey. É, Joey e esse rapaz com a cicatriz, desculpa. eu sou o Arthur. Daí eu estico a mãozinha assim pra pegar na sua mãozinha. Tá, eu aperto a mão, aperto de mão bem fraco. Ah, é? Tá, o meu é bem forte, bem gostoso e pegado. Assim. Machucou um pouquinho, Guaxa, machucou. aumenta um pouquinho o seu volume do microfone pra mim, por favor. Só um pouquinho. Com certeza, meu príncipe. Valeu. Tá, quando você apertou minha mão, eu fiz questão de quando a gente tava fazendo aperto de mão, eu fiz questão, eu não sei se você iria perceber ou não, mas minha mão tá virada pra baixo, tá? Não tá virada pra cima pro aperto de mão. Nossa. Vocês Você veem, certo, eu perceberia. uma coisa que a gente não deu tanta atenção, vocês veem que ao redor do corpo dele, ele tem várias tatuagens. Você quer descrever um pouco as tatuagens do Dante? Com certeza, tem um bocado de tatuagem holística, tatuagem científica, alguns que parecem ser uns círculos parecidos um pouco com ocultistas, alguns alquímicos. Tem muita tatuagem no corpo com analogia a coisa científica, religiosa, várias coisas diferentes. Você consegue ver pelo menos no braço esquerdo, direito e na cabeça. Tá, quando então você me dá a mão, eu faço, tipo, depois de dar a pegada gostosa, eu... Nossa, velho, que tanto de tatuagem irada. Só dá uma risada, não fala nada. Tá, então vamos? Peraí, qual é o nome da moça? Você falou que era Beatriz, né? Você sabe meu nome, Dante? É Beatrice. Entendi. Não, tudo bem, desculpa. Eu sei que você pode ter se confundido, mas... Eu Pelo menos não a gente pode se conhecer confundi. agora, não tem problema. Eu me viro já pra seguir o Arthur. A Beatriz tá um pouco em choque, ela não entende nem um pouco nada dessa situação. E todos esses anos que ela tinha pensado sobre o Dante, essa era a única coisa que ela conseguia imaginar. Não conseguia imaginar. Perfeito. Vocês então seguem pra fora da prisão. Aguentei, mestre, aguentei. Desculpa, não tá seguindo, diga. O Joey se aproxima um pouquinho da Beatriz. Você tá bem? Eu não entendo o que tá acontecendo, Joey. Ele era como um irmão mais velho pra mim, ele cuidava de mim. Ele é praticamente tudo que eu lembro. Eu perdi 11 anos da minha memória e ele é uma das únicas pessoas que eu lembro que eu tinha uma relação. Eu não entendo o que tá acontecendo. Talvez ele tenha passado pelo mesmo processo que você passou. Eu só não entendo, talvez, como que isso seria possível. Você perdeu anos de memória, vai ver, ele perdeu... Mas Você- ele lembra das outras crianças. É isso que eu não entendo. Será que ele passou por um processo pra esquecer justamente você? Por Será quê? Eu não sei. Eu não sei, mas eu concordo com você, não faz sentido. Mas tudo indica que você talvez seja o centro desse ritual de perder memória, ou sei lá, talvez tenha acontecido alguma coisa que você precisava ser apagada. Isso que me preocupa. Uma pessoa completamente ordinária. Eu não sou Definitivamente ninguém. não. Definitivamente não. O Joey coloca a mão no ombro dela e... Você não é ordinária. Eu já vi. Obrigada, Joey, mas tudo isso tá sendo muito confuso pra mim. Sei lá, é bom ter seu apoio. Eu acho que a gente precisa ir agora. Vamos. Vocês Na então... saída eu reconheço a cela do cara. eu prendi. A cela dele tá mais pra frente. É uma das mais lá pra frente. Você sabe que você botou ele lá. Mas ela tá em outro setor que não tá iluminado agora. Ah, ok. Só dou uma espiada assim de canto e saio, então. Ok. Você lembra dele com um pouquinho de desgosto, assim. Ver o rosto dele te traz um pouco de desgosto, considerando a situação que você pegou ele. Certo. Vocês então podem sair, vocês seguem pelo corredor. Ao sair da prisão, pra matar o tempo aqui, o Arthur fecha as celas, fecha a porta e desliga todas as luzes necessárias. E vocês passam pelo corredor inteiro e se encontram novamente no salão onde tá Agora é Fernando ou... Opa, desculpa, eu tenho que fazer um negócio. Eu esqueci de fazer uma coisa importante.
Eu tenho que mudar minha cor. Ok. Onde vocês encontram o Fernando e Erin, que estão na mesa conversando, e Kaiser em outra mesa ao lado. Tô puxando a galera aqui. Por favor, se tragam pros ambientes. Eu puxei. Eu tô com medo de clicar. Eu não quero clicar em nada. Você pode clicar à vontade, você só não pode apertar com o botão direito. Com o botão esquerdo você pode fazer o que você quiser. Eu não quero. Luba, você tá permitido, você não vai mais cagar o mapa, não se preocupe. Nossa, que medo de apertar o flip. Isso pelo amor de Deus, não destruam a mesa. Quem que é do Larissa Manoela, velho? É o Luiz. Tá. Deixa eu promover ele. Marissa, Ela tá jogando, é participante especial, Pronto. velho. E a foto, mano? A Erin se vira. Erin e Fernando, vocês estavam conversando sobre o quê? Rapidinho. Não precisa. Só pra saber o contexto que vocês são pegos. É porque a Erin, ela tá Ferida, maluca, né? A Erin Ela não tá querendo mais, ela já tá. Não tô mais. O tempo que passou, ela já não tá mais. maluca? Você não sabe, Não. mas ela não tá mais. Ela já não acha que é imortal mais. A gente podia estar conversando sobre a foto. Ok. Não sei sobre a foto. Vocês veem então eles voltando e o homem que vocês prenderam, naquela situação que vocês prenderam. Na real, só Erin prendeu, chegando. Fernando, você nunca viu esse homem na sua vida. Pera, esse é o Dante, não é? O que ele tá fazendo solto? Ele vai levar a gente pra um passeio. Gente, desculpa, mas isso não faz nenhum sentido pra mim. Mas você sabe quem ele é, Fernando. Você só nunca tinha visto ele pessoalmente. Mas você sabe quem ele é, o Luciano te contou. Então, eu tô meio em choque, assim, na verdade. Alguém pode explicar? Erin, em que circunstâncias ele foi preso? Eu noto o personagem do Luiz, eu olho assim, ajeito e dou um sorriso aliviado. Por que você não conta pra eles, Dante? Foi um acidente muito grande. Eu quero segurar a mão da Erin. Eu chego mais perto dele. Eu não sei se vocês querem saber detalhes, mas... Foi apenas um acidente muito grande. Tudo foi... Não era pra ter acontecido do jeito que aconteceu. O que aconteceu? Eu e um amigo, a gente estava tentando salvar uma criança. E pra isso, pra fazer esse ritual, a gente precisava de 2 voluntários. E... um dos voluntários, esse rapaz que tá aí na frente, eu fico até aliviado. Ele tá bem e... eu não sei quem era o outro. Os dois já estavam desacordados e... o ritual deu errado, meu amigo morreu e a criança não resistiu. Vocês usaram uma criança de voluntário? Não, a Eles gente queriam tava... salvar a criança. Desculpa, O eu que eu espero o fiz? pior desse Me conta povo. o que eu fiz. Eu não lembro. Nada, você tava dormindo. Você tava desacordado durante o ritual inteiro. O Léo falou que você era um voluntário. Você é aquele outro rapaz, que eu não sei o seu nome, desculpa. Você não precisa saber meu nome. Tudo bem, eu fico feliz que você tá bem. Erin, vamos falar com a Marcela? Kaiser, você tá checando as fotos, certo? Eu tô olhando uma foto. Qual? Posso puxar? Pode puxar. Eu quero mostrar outra, que você tirou também. Eu tô olhando essa foto aí. O cara mandou a boa, velho. Ele sacou da foto. What the fuck? Que lindo. Eu tô olhando pra ela e que tô com um fofinho. cigarrinho na boca, mano. Maneiríssimo, maneiríssimo. A gente também tem jogado na mesa outras 2 fotos. A gente tem essa. A cara dele, velho. E a gente também tem a clássica. Nice. Eu tô olhando só pra essa aqui. Eu tava ouvindo toda a conversa, mas eu não tava tirando o olho da foto.
Ok. Caralho, eu era muito gostoso. Porra, bombadaço. Alguém vai querer Saudades. chiclete? Tá acabando. Eu aceito. Quer falar com a Marcela? Obrigado, Arthur. Eu quero. Vocês vão levar ele de novo pra cela depois, né? É, ele vai ajudar a gente. E aí vai voltar. Calma aí. Ele vai pra missão com vocês? Ele sabe onde fica o orfanato. Será que a gente pode parar de perder tempo? O Joey fala com uma voz um pouquinho mais alta. Tá bom. Eu posso conversar com vocês? Sem ele perto? Eu saio daqui se quiser. De jeito nenhum. Mas alguém precisa... Fala Arthur. comigo, Fê. Fala comigo. Quer que eu puxo ele pra aqui pro canto e aí vocês conversam? Depois vocês me falam? Pode ser. Vem comigo. Vou te mostrar minha mãe. Tá bom. Joey se aproxima. Mestre, era visível que o Fernando tá machucado? Sim. Todos eles, o Fernando e a Erin, ambos estão com bastante curativos e bandagens, assim. Tranquilo. Você vai fazer alguma coisa? Não? Tá. Não, eu vou conversar com o Arthur enquanto depois eles Vocês conversarem. então, Arthur e Dante foram pro canto. Cara, eu vou começar a olhar os documentos também. Ela tá na mesa aqui, né? Pode puxar os documentos pra perto de você, lá do... Dá um Ctrl-X, Ctrl-V lá, se você quiser. Não, pode deixar, eu olho lá na rua lá. Tá, pode ser. Só... Não, mas pode trazer pra perto só pra gente saber que quais você tá olhando também. Tá. Gente, eu não sei como falar isso pra vocês, mas... Aumenta um pouquinho seu volume, ô Luiz. Tá um pouquinho baixo. Acho. É porque você tá falando baixo também. Nós né? estamos falando baixo, eu tô né? falando baixo, na verdade. Aí. É que o seu volume em relação aos outros tá mais baixo. Aí foi. O Lu me contou que... Aquele cara ali, o Dante, né? Eu nunca tinha visto ele, é a primeira vez que eu tô vendo. Ele tava no lugar em que eu fui encontrado no corpo do Lu já. A gente já tava junto. Mas o que aconteceu exatamente, Fê? Eu não quero atrapalhar, eu não quero que vocês percam tempo, mas... Eu quero Eu- saber absolutamente qualquer coisa sobre ele. Mas foi o dia em que eu e o Lu, a gente virou um... Ó. Foi o dia que você morreu, certo? Foi o dia que eu morri. O Joey olha pra Beatriz. Ele provavelmente foi um dos autores desse ritual ocultista que uniu o Luciano e o Fernando num corpo só. E o que você tava fazendo, Fê, quando você morreu? Eu não sei de nada. E o Eu Lu tava não no te falou? hospital, eu tava tranquilo no hospital, o Lu foi me visitar. O que é no hospital? Depois eu te conto, que não preciso te falar agora. É uma longa história. E eu só lembrei, só lembro de acordar, eu olhar pros meus braços, serem os braços do Lu e eu apaguei de novo. Eu só quero... Toma cuidado, tá? Vocês estão Beatriz. envolvidos com isso. Vocês estão querendo transcender, aí vocês estão agora chamando esse cara pra ir junto com vocês. Eu não confio muito nele, então... Nem eu. Também Cuidado. não. Você fala Ele isso só é uma utilidade. e da esquina de trás, quase como um personagem de desenho, a Agatha aparece. Alguém disse transcender? Beatriz O Joey vai nem olha pra andar de trás. costas mesmo, se encostar na mesa e fazer meio assim, como se tudo tivesse ficado preto ao redor. Eu não tô brincando, alguém quer transcender? Esse amigo. Ainda tem um livro! Beatriz, o que Daqui a aconteceu? pouco eu falo contigo. É muita coisa Eu sei acontecendo. você! E ela volta. Esse amigo que ele falou. O cara que morreu, que era amigo do Dante, era o Leonardo. Ele era um ocultista bem
relacionado. Leonardo Gomes. O, E ele morreu. O Lume falou dele. Eu lembro de alguma coisa em uma das cartas que a gente leu da Liz. Sim. Sobre essa Beatriz, pessoa. faz um teste de inteligência pra mim, por favor. Que merda, velho. Não saiu a minha Tá. zica ainda. de Você dado lembra ruim. vagamente. Você sabe que um menino chamado Leonardo Gomes cresceu no orfanato com você, mas você não lembra exatamente quem ele é. Eu também lembro que esse garoto, agora que você repetiu esse nome, ele também era do orfanato. Gente, Esse mas é o que amigo que tem o nesse tal Dante orfanato? estava falando? Ele morreu no ritual junto ao Fernando. Que merda de ritual é esse, Erin? O que estava acontecendo pra esse ritual? Por que precisavam salvar aquela criança? O que tinha acontecido com ela? Eu não sei. Eu só sei que a gente conseguiu prender esse cara. E conseguiu salvar o corpo do Luciano. Mas que água vocês tomavam nesse orfanato? Que todo mundo ficou maluco? Eu não sei, Fê. Eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo. Eu sei tanto quanto você. O que O esse Dante não se lembra de mim. Pelo menos Eu você é uma amava pessoa boa, ele. Bia. Fê, eu não entendo o que tá acontecendo, sabe? A gente cresceu junto, a gente viveu com as mesmas pessoas, porque ele não se lembra de mim. Não se lembra? Pelo menos diz que não se lembra, mas é impossível ele me tratar do jeito que ele me tratou. Tudo que a gente vivia junto, eu amava ele. E ele é uma das únicas pessoas que eu lembro. Mas você também não lembra de muita coisa, Bia. E por isso ele tem tanta importância. Mas você não pode culpar ele. Eu não tô culpando, eu só queria entender o que aconteceu. Enquanto isso, Arthur e Dante, vocês chegam a encontrar a Ivete, que tá arrumando algumas coisas como sempre. Oiê! Oi, Arthur, o que houve? Quem é esse Olha daí? aqui, ó. Era um cara que tava preso, a gente soltou ele. Um ocultista? É. Mas tá tudo bem. Ela O olha Veríssimo falou assustada que assim. confia nele. O senhor Veríssimo sabe do que tu tá fazendo? Sim, foi ele que liberou. Ok. Ela puxa algumas armas mais pra perto dela. Você precisa de alguma coisa? Algema? Não, você precisa de alguma coisa? Eu olho pro Dante. Ela olha assustada. Arthur? Nossa, eu acho que as pessoas não se sentirem muito confortáveis com eu carregando nada daqui. Eu tô tranquilo, mas obrigado, Arthur. Tá bom. E o chiclete, já acabou o seu? Não, ainda tá com bastante sabor. Tá Também bom, tá, o meu né? acabou. Eu coloco outro, assim. Nem acabou, eu tinha acabado de colocar na boca. Eu queria falar uma coisa com você, Arthur. Eu vi lá que o Fernando parecia bem machucado. O que aconteceu com vocês? O Fernando é aquela moça que eu não conheço. A gente tá procurando essa agente que a gente falou pra você. E antes de descobrir que a gente tem que ir nesse orfanato, a gente foi pra um lugar meio barra pesada. E acabamos saindo um pouco ferido. Aqui meu pescoço, ó, fui mordido. Você Nossa. vê no pescoço dele algumas bandagens tapando o que parece ser uma mordida de um homem. É bem feio. Se quiser, eu posso dar uma olhada na Mas tá sua bom. ferida. Olha aqui, ó. Ainda bem que ele não mordeu aqui, que é a minha tatuagem. Ô, mestre, Oi. o que eu vejo sobre essa ferida? Se eu posso tratar? Já tá tratada? Já tá bem Como é que ela tratada, já tá bem tratada. Você nem precisa. Tá bem tratada? Você não precisa rolar pra isso. Tá. Mas fizeram um tratamento muito bom já. É, a Marcela aqui, ela é demais. Só é meio Olha, caro. eu não sei se você confia em mim, mas eu sinto que você é uma pessoa que é a única que realmente confiou. Que eu não tô com intenção ruim. Se você quiser, eu posso tentar dar um jeito nessa sua ferida. Tá tudo bem. Não é que eu confio em você, é porque eu confio no Sr. Veríssimo. O Sr. Veríssimo confia em você, então eu acabo confiando em você por causa disso. Não, tudo Mas- bem. Mas por enquanto você não tá se mostrando tão mal assim, não. Não, é porque eu só queria te oferecer uma ajuda, pelo menos.
Mas tudo bem, se não quiser, eu entendo Não. completamente. Não, agora não precisa porque eu tô de boa, mas da próxima vez que eu me machucar, já sei quem que eu vou pedir ajuda, então. Porque eu também não tenho dinheiro pra pagar a próxima. Tranquilo. Você vê a Ivete, ela sai e ela vem mexer no armário, assim, ela fecha a porta e tranca o armário. Olha minha gatinha. É o cara da carinha na gatinha. Ela... Dá uma psicologia pra mim, por favor, Arthur. Eu? É. Tá. Você dá carinha na gatinha? Isso. Ela deixa, ela faz Pera, eu ou psicologia. o Dante? Você. Tá, eu mandei uma psicologia. Sucesso normal. Normal? Você vê que ela parece estar olhando pro armário, assim, por um tempo. E ela volta. Tá tudo bem, mãe? O que foi, Arthur? Não, sim, só. Achei que eu tinha ouvido uma coisa. Certeza? Sim, tá tudo bem, relaxa. Vocês não têm que ir numa missão? Tá ficando tarde, né? Daqui a pouco vai escurecer. Tá bom. Tá bom, a gente vai lá. Fica bem, hein? Tu também se cuida. Pelo amor de Sempre. Deus. E ela olha pro... Olha pro aqui, ó, Dante. tô inteirão. Eu dou um sorriso só pra ela. Só que não um sorriso malvado. Ela um olha sorriso só, pra um você sorrisinho. com desconfiança, ela tá preocupada. Você é tipo o amigo drogado do filho dela, tá ligado? Tô ligado. Nossa. Inacreditável. Tá, vamos voltar pro pessoal. Acho que eles já pararam de falar mal de você. Aí eu viro e vou. Antes disso, a Erin vai devagarzinho aqui até a Ivete antes deles saírem, na real. Ela olha meio antes. de rabo de olho pro Dante, assim, passa. Ivete, tem mais material aí? Queria fazer mais uma granadinha. Com certeza! Tá aqui, ó. Ela começa a buscar já. Você pode adicionar, já pode comprar aí os 80. Beleza. Voltando aqui pra cima, isso eu tudo... pego os itens e aí eu subo de volta. Ok. Eu chego no Joey. Joey... Oi? Sakura é um bom nome? Depende pra quê. Por quê? Nada. Você gosta? Sim. Tá bom. Eu sento aqui. Mexendo na granadinha. Vocês veem... O Joey fica um pouquinho... nesse ponto já o Joey fica voltaram. um pouquinho... Não, vermelhinho. quando eu tava vindo aqui, eu começo a acelerar o passo, meio com cara de preocupado, assim, vou direto no Kaiser aqui. Ok. Kaiser! Ei, Kaiser! Oi. Eu tô acho que- olhando pra foto com todos os documentos na mesa, assim, com o recorte de jornal que a gente achou e tal. Os olhos. Que tem? Eu acho que a Ivete também tá vendo. Por quê? Porque ela tava olhando pro armário assim, ficou com medo e olhou pra mim e falou, não tem nada aqui. Mas eu acho que tem. Arthur, dar um eu acho escutar? muito difícil a Pode. Vete tá vendo esse tipo de coisa igual a gente. Mas e se ela tiver em perigo, Kaiser? E se ela tiver em perigo? A gente Normal, pode tá perguntar escutando. pra ela. Eu tô ouvi essa encarando parada. tudo que tem na mesa, tá, mestre? Pouco. Na real, porque você tirou o normal. Se já tirado um bom, eu deixaria você escutar tudo. Você só ouviu alguma Posso coisa ouvir sobre só Ivete. olho? Ok. Tipo assim, Ah, vai, Arthur, ela é a única pessoa que a gente tem. A gente pode falar pra ela o que tá rolando. Ela vai... Quer dizer... E se ela ficar preocupada demais? Depois a gente fala isso. Vamos resolver isso aqui primeiro da Liz. Depois a gente resolve isso tudo. Só um instantinho, Beatrice. O Joey se aproxima. Mas e aí, o menino lá, é gente boa? Ele não, Não. pegou nada. Por quê? O que vocês estavam falando da Ivete? Eu acho que ela tá vendo o olho também. De novo? É. Mais uma pessoa? Pois é. A gente não sabe ainda, Joey. A gente vai falar com ela. Mas mais importante, o rapaz, ele é perigoso? Eu não achei ele, não. Ele até ofereceu arrumar minhas feridas aqui, mas já estão de boa. Quê? Como assim arrumar as feridas? Tipo, curar, eu acho. Com ritual ocultista? Eu não sei. Não pedi pra ele fazer. Uhum. Tá. Gente, eu dei uma olhada desses recortes de jornal que vocês tinham achado que eu não tinha visto até agora. E acho que a gente já consegue conectar uns pontos aqui. Tá, pelo que a gente, vem aqui. Eu só chamo assim o Ai. pessoal. Tá. Eu coloco a mão na mesa assim, mão na testa. Eu recolho minhas fotos. Ok, recolho minhas ok. fotos. Guardo. Ele guarda todas as fotos. Deixa eu tirar isso daqui. Eu tô olhando pra todas as outras mesas, mestre, que eu teria só focado Ok, naquela. ok. Vendo tudo que eles Vocês veem que o estavam Dante vendo. tá isolado.
Eu fico Eu vou desse pro lado outro aqui lado pra com ficar a... o mais longe possível do Dante. Ok. E coloco o braço assim em cima do Kaiser, assim, porque eu sei que ele tem vergonha, tadinho. Arthur, chama o rapaz lá. Ele vai... Rapaz? Qual? Ele vai com a gente, o novo. Dante! Balança a mãozinha assim. Oi? Vem cá. Desculpa. Desculpa, achei que vocês estavam discutindo coisas, desculpa. Você vai com a gente, não vai? É melhor você ouvir. Bem. A gente... Qual é o seu antes nome? de- Desculpa. É Kaiser. Assim Sou que o Dante Dante chega Prazer. aqui do meu lado, eu volto pro outro. E eu me aproximo É a dança dele. das cadeiras, velho. Eu fico meio que encarando ele, tá ligado? Ok. Meio ameaçadora assim? É, meio desconfiada, Tá. super desconfiada. Tá. Olha pras feridas dela, só. E Imaginei ela volta com um olha pra cara mesa. bravo, assim, ó. Olhando pra ele. Então, gente, depois que a gente voltou pra cá, esses recortes de jornal parecem fazer um pouco mais de sentido. Tem esse recorte maior aqui, aí eu coloco esse maior aqui na mesa. Ok. Aparentemente, era o que a gente suspeitava mesmo. Eles estavam tirando os moradores de rua da rua pra fazer aquela rinha com zumbi, sei lá. E aparentemente a polícia não estava tão interessada assim em investigar isso, o que pode dar a entender que a polícia pode estar envolvida com isso de algum jeito, ou sei lá. Ou de alguma forma eles também veem os moradores de rua como seres desprezíveis e pra isso sumir é lucro, sei lá, vai saber. Um adendo. Vocês da Ordem, você desenvolveu o Chris especialmente porque, como a membrana tá muito frágil, o mundo tá cheio de crime e a polícia tá lotada de crime que eles não conseguem resolver. Então, um crime, eles estão tipo empilhados assim com dezenas de mortos que eles não sabem o que fazer. Então, eles não investigarem isso não é tão incomum assim. Tá. Tá, mas além disso, o único recorde de jornal que eu vi que não fez muito sentido foi esses idosos aqui que alegam ter visões do filho morto. Foi uma coisa que aparentemente aconteceu 30 anos atrás. Eu ouvi o rapaz novo aí, Dante, né? Você falou de uma criança, no momento que você falou isso, eu tava com esse recorte na mão, mas eu não acho que era. Você tem quantos anos? Eu tenho 27. Aparentemente essa criança que tá dizendo nesse recorte morreu há mais de 30 anos, então eu acho difícil. Sabe de alguma coisa sobre isso, Dante? Aí eu entrego esse Mais recorte de de jornal tri- pra ele. Mais de 30 anos? Por um momento eu achei que era a criança que você tava falando, mas aparentemente mas não é, porque as datas não batem. Você tá vendo Você errado, me deu tá esse vendo daqui, errado. né? É esse Você me aqui, deu ó. esse? É. Entendi. Não, isso daí é muito estranho, porque aconteceu faz mais ou menos uns 6 meses, se eu não me engano. Ok. Eu posso E dar uma a prisão foi em inteligência pra janeiro. ver se eu reconheço alguma coisa desse Denis Batista? Você Eu ia tá perguntar vendo... isso agora. Tá, não, deixa ele falar, E Denis Batista, vocês conhecem? Esse é o nome da criança. A criança que você falou? Sim, era essa criança que a gente tava tentando tratar. Fernando, Era dá uma criança em inteligência pra mim, por Saturnal. favor. Sabia. Extremo. Você lembra com... Porra, extremo é foda. A criança tava no hospital que você tava. Você tem certeza disso? O Denis tava no mesmo hospital que eu, não tava? Santa O Matilda. Santa Matilda. Sim, era no Santa Matilda que essa criança tava. Tá, ok, então. Você vai Espera. poder ajudar mais a gente sobre isso, Fernando. Oi. Mas do que exatamente vocês estavam tratando essa criança, Dante? Ele tava em estado terminal. Eu não sei exatamente qual era o procedimento. Todos os médicos falaram que não tinha mais o que fazer. A gente descobriu um ritual e tentou executá-lo, mas não deu muito certo. Um ritual de cura? Um ritual pra remover essa doença. Como era pra ele ter funcionado? Era De pra que forma criança tá bem. aconteceria? Então, a você gente tiraram ele do hospital? Eu sabia o que o Denis tinha? Você tirou extremo. Tá bom, eu vou dar. Você viu ele passando, por causa do seu extremo, eu vou deixar isso. Você lembra que ele tinha escoliose avançada severa. Era um caso, tipo, terminal, assim. A coluna dele dobrava no meio. Tadinho, eu lembro de ver o Denis algumas vezes, assim. Ele
tinha algum tipo... Não sei, acho que é escoliose o nome, quando a criança fica corcunda, com as costas toda torta e... Tadinho. Ele foi um dos... Então, sobre o ritual, né? O ritual basicamente precisava de 2 voluntários pra extrair parte da vida deles, anos de vida, pra dar pra criança. E esse rapaz, o Fernando, era um dos voluntários. Eu tinha outro rapaz também que eu não cheguei a conhecer. Não, mas você não conheceu... Você não conheceu eu como Fernando. Você me conheceu como Luciano. Assim, perdão, não. Provavelmente eu o não conheço outro nome de rapaz vocês. que você viu, acho que deveria ser eu. Meu corpo. Como assim? Não tô entendendo. Eu cochicho pro Joey que tá do meu lado. Ele é o Fernando e o Luciano? Pelo que eu entendi, sim. Tá. E foi esse cara que fez o ritual. Eu não entendo como você não sabe disso, Dante. Luciano falou que provavelmente você tinha feito isso. Não sei do que vocês estão falando. Eu realmente não sei. Você tava no local da minha morte, Dante. Não, com certeza. Tava eu e o Léo, a gente tentou fazer a criança se curar, mas... só lembro de... Foi pra fazer a criança se curar mesmo, Dante? Foi exatamente pra isso. Era essa a intenção. O Léo trouxe vocês dois pra mim e a gente ia fazer o ritual em conjunto pra salvar a criança. E a última coisa que eu lembro é da Mas criança... vocês iam salvar a criança com 2 voluntários? O que a gente tinha a ver com isso? Eu nem lembro. O Luciano que me contou. Se você tem a oportunidade de salvar a vida de uma criança, de uma pessoa na sua frente, você vai querer saber a história de duas outras pessoas? Eu tava morrendo. Eu não sabia. Eu tava morrendo. Eu tinha no máximo mais 1 semana de vida. Como eu ia salvar uma criança? Eu não Se sei. eu não conseguia me salvar. A única coisa que eu sabia é que tinha uma criança na minha frente e tinha que salvá-la, mais nada. Eles Sinto estavam muito. conscientes quando eles chegaram no ritual? Não. Quando o Leonardo levou? Não, eles estavam inconscientes. Era parte do ritual, eles precisavam estar inconscientes pra isso. Bom, Tá. deu tanto sucesso que matou o Fernando, a criança e seu amigo. Sim. Eu tava Ok. preso por isso. Prosseguindo. Além disso, também tem esse recorte de jornal dos apartamentos que a gente foi. A gente já sabe disso. E também tem esse que fala que várias mulheres foram encontradas mortas em alguns pontos da cidade. E a coisa que me intrigou é que na última linha desse recorte dá pra ler alguma coisa sobre uma espécie de criatura. No primeiro momento eu fiquei preocupado de que essa criatura pudesse ter matado a Elizabeth. Mas a gente tem que lembrar que esses recortes de jornal estavam com ela, pelo que a gente sabe. Então ela já sabia da existência dessa criatura. Então se ela tava alerta, eu acho difícil ela ter sido morta por uma criatura dessas, mas nunca se sabe, né? E por que só mulheres? Será que a criatura escolhia ou era completamente aleatório? Eu não sei dizer. Mas a única resposta que a gente não tem ainda é sobre esse recorte que eu entreguei pro Dante. E a Elizabeth tinha alguma... Ela sabia a resposta disso. Desculpa mestre. perguntar, mas quem é essa Liz? Ela é a agente que tá desaparecida que eu comentei com você enquanto você tava na cela. Vocês acham que ela pode estar nesse orfanato? No Santa Menefreda? Se ela não tiver, daí a gente tá ferrado, né? Dante, tudo até bem. onde a gente sabe estão acontecendo entregas lá. A Liz estava investigando uma tal de desconjuração. E a gente acredita que talvez o orfanato onde a gente cresceu seja como uma sede pra essas pessoas se reunirem. Dante, inteligência pra mim, por favor. Nossa, primeira rolagem do RPG. Que saudade. Dá essa Ô, rolada. mestre, na Vai mesa ser aqui de uma trás, falha tem pra algum... não, né? Tem um copo de vidro, alguma coisa assim? Tem. A gente pode dizer que sim. Nossa, Tá. o Thiago continua vivo entre nós por forma de dados. Você nunca ouviu a palavra desconjuração na sua vida, Dante. Perfeito, cara. Pera. Que merda. Mas vocês vão ficar contando tudo pro preso?
Tudo, tudo. Ah, se a É gente... porque talvez ele possa ajudar. É, se a gente Vai quer valer a ajuda dele, pena. acho melhor Eu venho deixar correndo ele até a mesmo. outra mesa, eu pego um copo e eu dou o copo com tudo na minha cabeça. 1d4 de dano, por favor. O que você tá fazendo? Ei, Calma aí, Ixi, eu não tenho... Você gira pra mim? Eu giro pra Imagina ele morre. Imagina ele toma. Porra, uma mano. carótida. Você tomou 4 de dano. Tem problema não, tem problema não. Fernando? Vai valer a pena. Mano. Gente, o que você tá fazendo? o Joey só Vocês quebrou o veem- copo, segura na espada. Vocês veem ele indo em direção a outra mesa e pau, ele crava um copo com tudo e todos os cacos ficam presos no rosto, no lado direito dele. E vocês, nessa hora, obviamente, Fernando, o seu batimento cardíaco acorda e no susto, pô, Luciano. Tá aí. Eu viro... Os Eu olho olhos pro ficam Dante. amarelos. Por exemplo, tá meio... O que tá acontecendo aqui? Os olhos, o seu rosto tá doendo bastante. Eu chego perto dele. Filho da puta! Nossa Eu senhora. pego uma pistola e eu miro na cabeça do Dante. O que você tá Ei, fazendo ei, aqui? Ei, ei. Calma, Lu, calma, Lu. Eles Calma o precisam- caralho, cala a boca! O que você tá fazendo aqui? Eu fico quieto. Eu vou correndo Só até ele. observando. Ei, eu quero interceptar Continua isso aí. com a arma. Eu ajoelho aqui e vou catar os cacos de vidro. Ah, ok. Você vai. Dá um teste de destreza, Joey, ver se você consegue chegar a tempo nele. Ok. Nice, velho. Normal. Você não consegue chegar a tempo. Ele chegou. Eu paro na frente dele. Eu chego. Força. E... Porque ele vai tentar Tá. te empurrar, né? Ele vai tentar te atropelar, eu acho. Beatriz tá num estado meio caótico, ela vai Pra cá. agarrar o braço do Joey e até machucar um pouco ele. Foi quanto? Porque ela tá segurando Não, com muita você não força. conseguiu, é aquela- Fracasso. é. Ele passa, ele atropela todos vocês e pum, chega apontando. Você tem uma pistola, Luciano? O Luciano tem. Tá, então ele tá apontando uma pistola pra cara do Dante. O que você tá fazendo aqui, caralho? Eu não respondo e só fico encarando, tipo, muito intrigado. Eu começo a olhar. Por que vocês soltaram ele? Eu posso falar uma Você vai continuar psicanálise, com esse mestre? showzinho? Ou vai se acalmar? Você pode o quê, Dante? Desculpa. Continuar com Rolar um esse showzinho? psicanálise, pra Pode. ver se eu entendo. Ah, psicologia. Psicologia. É o mesmo, né? Não, psicanálise psicologia. é pra tentar. É tipo um primeiro socorro de sanidade. Ah, entendi. Esse showzinho, Joey. Esse é um dos Ah, filhos da fracasso. puta responsável por Não que tem aconteceu psicologia, comigo e não. com o Fernando. Sim, Todo mundo a já gente sabe. sabe. E o Fernando trouxe você pra responder pergunta. Não pra causar mais caos aqui. Mas definitivamente. Então vamos todo mundo sentar e se acalmar. Dante, esse é Foi- o cara que você conheceu. Tipo, a voz, o jeito que ele se porta, você viu pouco dele, conversou pouco com ele, mas ele lembra bem mais do que como antes estava. Entendi. Foi o Fê que fez isso? Sim, pode sentar a bunda aí agora. E cala a boca e ouve agora também. Harry, você me respeita, Harry. Toma Quem um mandou calar a guardanapo boca aqui. foi você primeiro. Escuta aqui, ele vai ajudar o pessoal num caso. É por isso que ele foi solto. Ele vai voltar pra cela logo depois. Eu garanto O isso pra vocês. O amiguinho desse aí falou que ia me ajudar também. Eu Falou o quê? termino- Eu te falei, Harry. O amiguinho desse aí, o Leonardo, Leonardo. Uhum. ele falou que ia me ajudar também. Ele falou que ia salvar a vida do Fê. E esses filhos da puta fuderam com a minha vida. E aí? E aí, vocês vão ficar calados? Não vão falar nada? A gente só tá tentando entender o que aconteceu, Lu. Se você Desculpa. puder falar melhor pra gente um pouco sobre tudo isso. A gente não sabe o que aconteceu com o Fê, a gente não sabe o que aconteceu com você. A gente não conseguiu se comunicar direito até agora. Tá tudo muito confuso. Eu termino de catar os cacos aqui de vidro, pego um guardanapinho e vou Tá. pra perto do Fernando aqui. Ok. Eu quero... Ô, senhor, desculpa, você falou que Obrigado, Arthur. seu amigo também tava doente? O meu marido, ele tava morrendo. E o seu amiguinho sabia disso. E você também sabia disso. Desculpa, eu não... Ou vai se fazer desentendido agora? Eu realmente não fazia ideia. Pra Ele mim, não te contou sinceramente- nada, então?
Você só me falou que tinha 2 voluntários pra salvar a criança. Não, não tinha 2 voluntários. A criança era pra morrer mesmo. Essa era a ideia. Que? Como assim? Como assim? O moleque lá, ele já ia morrer já. Não, não. Eu- Não, como assim ele já ia morrer? Como assim? Ele tava morrendo, ele tava à beira da morte. Sim, Era a uma gente ia criança salvar ele. órfã. Não, vocês não iam salvar ele. Sim, a ideia era salvar a criança. Não. Eu fiz um trato com seu amiguinho que eu ia levar algum corpo, alguma pessoa, algo do tipo que tivesse à beira da morte e ele ia salvar o meu marido. E foi isso que eu Peraí. fiz. Você raptou a criança e tentou usar ela como sacrifício pra salvar o seu marido? É, Joe. Você acha que eu me orgulho disso? Eu não me orgulho nem um pouco disso. Isso é uma palhaçada. Eu levanto e saio daqui. Vou... A No criança já ia momento, eu morrer. confio mais no ocultista que tava preso do que em você, Luciano. É Eu tô verdade, Joey. limpando. Eu tô limpando a cara dele com sangue e os cacos lá. Tem que rolar alguma coisa, não, né? Dá um primeiro socorro se recupera 1 de vida dele. Tá bom. É verdade, Joey. É isso aí. Ih, fracassei. É, só tirando, não cura nada não. Então, Tá bom. Ou o Dante tá metendo louco, ou as memórias dele foram vanished. não, eu tenho certeza que o propósito era resgatar a criança, mas... Às vezes o amigo dele enganou ele. Não, Gente, assim, ele não sabia disso. independente do que aconteceu, eu entendo o ponto de vista desse rapaz. Eu não sei se você já ouviu falar do dilema do bonde. Se um bonde pode percorrer 2 caminhos. O da esquerda mata 50 pessoas que você não conhece. O da direita mata a pessoa que você ama. Eu entendo o lado dele de ir pela esquerda. Tá, ninguém perguntou sua opinião quanto a isso, na real. A gente não tá julgando Tudo ninguém bem. aqui, Eric. Não, mesmo ninguém perguntando, pelo menos ele falou algo que eu acredito também. Não faz o menor sentido, porque o Fernando também não ia morrer? Por que salvar a criança? Ou salvar o Fernando? Que diferença faz? Você nunca vai entender, Joe. Eu Fernando já era o amor. entendi. Fernando é o amor da minha vida. Eu não ia deixar ele morrer. A criança já ia morrer. Me diz um negócio, o Fernando sabe disso? O Fernando sabe que você ia sacrificar uma criança à beira da morte ou não pra salvar ele? Ele concordaria com isso? Ele não sabe de tudo. Pois ele vai ficar sabendo. Eu miro a arma pro Joey. Se ele ficar sabendo, você é o próximo a morrer. Parou! Eren, Lu, Acho que não. Eu aponto Eren. uma arma pra ele agora. manda o seu amigo pro abaixar a Luciano. arma. Eu posso chegar perto do Luciano? Não, na verdade eu chego perto do Luciano. Eu quero chegar perto dele. Eu tô com a arma apontada pro Luciano também. O Kaiser tá apontando a arma pro Luciano, o Luciano tá apontando a arma pro Joey. Vocês Então, podem O Joey pegar a tá arma só na segurando mão. a espada. Eu ignoro as armas e chego perto do Luciano. Senhor, eu posso ver essa ferida na sua Chega pra cabeça? trás. Chega pra trás. Você não chega perto de mim. Ela tá bem ferida. Eu não sei por que você fez aquilo, Não mas... chega perto de mim. Tudo bem. Eren, fala pro seu Quem amigo mais abaixar a arma. precisa saber disso olha é o Senhor só. Veríssimo. E ele sabe. E ele entende o porquê eu fiz isso. Claro. A gente não tá indo matar todo mundo. Eu não sei o que vocês têm com essa Você é Elizabeth. idiota! Eu A gente sei tá indo que matar vocês- as pessoas que abusam de poder ocultista pra benefício próprio, exatamente o que você fez. Você não tem diferença nenhuma das pessoas que estão naquela cela. Nenhuma! Mas quantos inocentes morrem nesse processo? Quantos inocentes morrem? Joey. Quantos inocentes for, contanto que não seja o seu marido, não é mesmo? Ele não pode, né? Uma criança inocente tem que morrer no lugar dele, é isso mesmo? Ela já ia morrer. O Fernando também. Isso não é argumento. Você é um idiota. A questão é que o Fernando ainda tinha uma vida inteira pela frente. Ia salvar a criança pra quê? Pra ela ter uma vida infeliz? Você não é a pessoa que decide isso. Mas eu decidi. Eu me arrependo. Eu falei, eu me arrependo. Se eu pudesse voltar atrás, eu amo muito o Fê, mas eu não teria feito.
Mas o que eu fiz já era, já foi. Então Então prova pra abaixa gente a que sua você... arma. Prova pra gente que você se arrependeu, você só tá causando aqui mais ainda. Vocês querem parar com isso? Luciano, Kaiser, por favor. Eu só abaixo depois que ele abaixar. Abaixa a arma. Eu começo a baixar a arma, assim. Olha aqui, o que aconteceu já aconteceu. A gente precisa fazer alguma coisa pra solucionar os nossos problemas. E não ter mais gente morrendo, mais gente inocente. Eu acho que a gente pode ter Eu algumas concordo com a respostas no Eu só orfanato peço e- uma coisa. O Fê não pode saber de tudo. É a única coisa que eu peço. Olha, Porque Joey. Talvez essa seja o ponto final da nossa relação. Eu não sei como vai ser viver junto com ele sem ter o amor dele. Então, Bom, isso é entre você e seu marido. Eu não tô nem aí. se você concorda foram em não 2 falar anos. nada, por mim tudo bem. Foram 2 anos que eu não contei nada. Eu acho que se tem alguém que precisa contar, isso é o Foi no Luciano. começo do ano, Erin. Foi no começo desse ano. Tá, Foi alguns meses. tá. Esse tempo todo eu não contei nada. Então, se alguém precisa contar, esse alguém é o Luciano. Já que isso diz respeito a ele. Eu concordo e eu não me importo. Eu só não quero mais ver esse cara na minha frente. Tudo bem, então vocês vão levar o meliante pra cela? de Não é novo? da sua conta. Não é da Vai sua tratar conta, essa ferida na caralho. sua cara. Vai tratar essa ferida na sua cara. Você acha que você é o importantão, né? Você acha que você é o bam bam bam? Não, eu só não usaria uma criança como sacrifício. O que é mesmo a missão aqui no jornal? A gente tem que ir no orfanato. Ah, é? Vamos então? Eu acho que a gente tem que ir logo. A Beatriz Luciano, tinha por que você não- sentado, ela se levanta e fala pro Joe, Joey, não tenho o que discutir aqui. A gente tem uma coisa mais importante pra fazer agora. Eu sei, Salvar a Beatriz. Alice. Eu só não aguento mais. Luciano, Mestre- fica aqui e esfria a cabeça. A gente vai. Me aproxima Eu do quero. Luciano. Eu quero ir direto pra sala do Sr. Veríssimo. Ok. Vocês veem o Luciano, ele sai emburrado, ele sai com o andar firme dele, ele passa por todos vocês sem olhar na cara de ninguém e vai em direção à sala do Sr. Veríssimo. Enquanto isso, vocês. Gente, Que climão, hein? Eu sei que... Erin, o que você ia fazer seu antes? amigo- Desculpa, Erin, você pode... Eu fiquei com a cara no chão, né? Você não, o que você ia tático. falar antes dele fazer isso? Eu ia chamar ele pra sala da Marcela. Mas não. Não Ele deu passou certo. reto por você, Você pode tentar parar com ele no meio do caminho e conversar, se você quiser. Não, eu vou deixar ele ir. Tá. Eu saio também, mas eu vou pra sala da Agatha, tá? Tá. Quero falar com o Arthur. Arthur, eu sei que seu amigo não gosta muito de mim, mas aquela ferida dele tá bem séria. Ele precisa tratar aquilo urgente. Na Pode cara deixar dele? comigo, viu? Aí eu passo por eles. Paro no Joey. Joey, tenta trazer todo mundo vivo, que aí eu te dou um presentinho, viu? Aí eu saio meio sem graça, assim, e ando pra sala do Veríssimo junto com o Luciano. Ok. Ô Dante, eu sei que você quer ajudar, mas Eita. Eu caguei tudo. Aqui. eu não sei se a galera ainda confia muito em você ajudar assim com uma ferida usando a sua magia. Não tava falando de magia nenhuma. Eu sou médico. Ah, é? É. Que legal. Eu sou músico. Pô, um prazer. Qualquer dia desses eu gostaria de ouvir você tocando. Sério? Tá bom. Com certeza. Um dia eu toco pra você. Enquanto isso, lá em cima... Eu não tenho Quem você idade quer ir pra isso primeiro? daí. deixa eu só entender o que tá bugado aqui. Tira isso, tira... Esse, tá certo, vambora. Você bate na porta? Eu? Luciano. Ou... Eu tô logo atrás dele. Eu bato Luciano? na porta. Eu bato na porta. Tá. Você bate na porta, enquanto você bate na porta, você vê o Kaiser passando por trás de você e entrando na sala da Agatha. Enquanto você espera. Calma aí. Aí, foi, obrigado. Kaiser, você chega na sala da Agatha e ela vira pra você, ela tá só mexendo umas pedrinhas que estão em cima do balcão. Ela vira, e aí, cabeludo, o que você quer?
E aí? Vim perguntar um negócio só. Aí eu coloco a mão no Você quer bolso. transcender? Não, hoje não. Aí eu tiro do bolso aquelas balas que eu achei com um desenho que tinha. Que eu tinha esquecido. Que é isso? São balas. Dá uma olhada, tem um desenho estranho nelas. Eu preciso que você me diga o que é. Ela se escora no balcão assim pra pegar. Ela pega as balas na mão assim. São 3 balas, né? 3. Ela olha pra bala assim. Isso aqui isso é uma bala amaldiçoada. É uma bala amaldiçoada. E o que isso significa? Eu vou atirar e o cara vai derreter? Significa que ela vai causar mais estrago, baseado no que amaldiçoa ela. Mas isso é só bala de eu uma atirar? pistola, não é? Que arma você usa, cabeludo? Eu acho que não vai servir. Qual arma você usa? Eu tô com uma M4 aqui no pescoço, né? Que eu acabei de pegar pra mirar no... Se você quiser, eu posso tentar converter por um preço. Qual que é o preço? Que eu veio tinha passado? Tá, eu preciso 100. A cada bala eu consigo converter para outras 3 balas por 100. Tá, calma. A cada bala... Cada ela bala que você converte me pra trouxe 3 pode balas. virar 3 balas suas por 100. Eu posso tentar amaldiçoar, passar a maldição e tentar expandir ela com a membrana frágil aqui na sala de rituais. Tá, eu coloco a mão no bolso e coloco 100zão na mesa, assim. Ok, isso é o Joey pra me só deu 3, ainda. certo? Você quer que eu use todas? Todas seria 300? 300. Ou eu posso fazer 100 se você quiser. E aí você ganha 3 balas. Vai, vou dançar 300 então. Valeu. Ela bota no bolso assim. Ok. Você tem munição sua aí? Tenho. Dá pra mim, Aí eu dá pra entrego, mim. eu entrego 9. pra ela. Tá, eu entrego 9 pra ela. Me dá um segundinho. Ela vira de costas assim. Ela vai até o ritual de transcender. Ela passa correndo. Ela vem até uma mesinha aqui atrás. Você vê ela abrindo um livro, fazendo alguma coisa que você não sabe o que ela tá fazendo de longe. Ela para por um tempo. Você ouve um barulho. E as balas todas começam a brilhar vermelho forte. E de repente as 3 balas que estavam brilhando de um lado começam a passar o brilho vermelho para todas as 9 que estavam na esquerda. E você não vê isso, mas eu vou descrever mesmo assim. Aqueles desenhos ornamentados de várias ondas que estavam nas balas que você deu pra ela desaparecem das balas e começam a aparecer nas que você deu. Ela junta as 9 e vem correndo. Tá aqui, ó! Deu certo demais! Eu sempre quis fazer isso. E o que eu tenho que fazer agora? Usar. Só atirar? Matar. Só atirar. Bota na arma e atira. Já tá amaldiçoada. Tá, valeu. Eu pego as balas e vou embora. Falou, cabeludo. Enquanto isso, o Senhor Veríssimo, ele abre a porta. Ele ainda tá com o rosto meio concentrado, assim, como alguém que se machucou bastante recentemente. Luciano, Senhor Veríssimo, o que aconteceu? desculpa falar assim, mas eu queria saber que porra que tá acontecendo. Por que o prisioneiro ali tá solto? Você não tava, o Fernando... Os seus agentes, os seus colegas não explicaram pra você, ele é crucial pra uma investigação. Eles sabem a localização de um lugar que é impossível reconhecer. Senhor Veríssimo, você sabe aonde ele tava. Você sabe onde capturaram ele. Luciano, você também sabe que as circunstâncias eram extremamente misteriosas. Você sabe que você traiu a minha confiança ao não prender Leonardo Gomes e tentar fazer um acordo com eles. Erin abaixa a cabeça. A culpa disso ter Mas você acontecido sabe por não que é eu fiz dele, isso? exclusivamente. É sua. Tudo bem, senhor.
Eu confio que os agentes vão cuidar dele. E vão tomar os cuidados necessários. E você também devia. Eu confio nos meus agentes. E eu espero não me arrepender disso de novo. Sim, senhor. Eu bato continência pra ele. E vai tratar esse rosto. Eu viro e vou embora. Antes disso, eu puxo o Lu pra conversar. Você tem que confiar neles. Eu sei... Eu imagino pelo que você tá passando. Mas... Só tenta esfriar. Vai dar tudo certo e ele vai voltar pra cela. Tá bom? Erin, desculpa como eu falei com você, mas... É estranho. De repente eu desperto sangrando um caco de vidro na minha cara. E o Dante na minha frente. O Fê te chamou pra você ajudar. É isso que o Fê queria. Que você ajudasse. Trouxesse alguma informação que fosse útil. Ai, o Fê, sempre pensando no bem de todo mundo. Ai. Tá. Eu ajudo. Vai. Eu dou um abraço nele. Quando você dá um abraço nele, Luciana, você começa a se acalmar. E você sente que você tá indo embora. Você tem uma última ação ou palavra, frase. Desculpa, Harry. Tá tudo bem. Eu tô aqui. Os seus olhos começam a mudar de cor novamente. E você acorda como o Fernando. Abraçando a Harry. Que abraço bom, Harry. Ah, gostou, né? Depois eu te dou mais. Eu Mas vou e aí, dando o devagarzinho. que aconteceu com o Lu? Tipo assim, ele Ele ajudou? tá bem. Vem pra Marcela aqui pra cuidar dessa cabeça, vai. Vocês veem então Fernando, Erin e Kaiser voltando. Vocês se preparam para. Vocês já estão com todos os equipamentos necessários que vocês têm. Calma aí, antes de tenho nada, né? ir lá pra baixo, eu quero parar aqui no meio do Joe e da Beatriz e perguntar: Oi, gente, o Lu ajudou em alguma coisa? Tá tudo bem? O Joey vê o Fernando, no caso, se aproximando, ele segura a espada. Ele não sabia que era o Fernando ainda. Ok. Calma lá, calma lá. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tipo, tá tudo eu bem, só tá segurei tudo bem, assim e Fê. puxei um pouquinho, sabe? Aham. Eu vou colocar a mão na frente da espada e falar pro Fê, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. O Lu fez o que pôde. Tá. Fez mesmo? Porque o clima tá meio estranho aqui. Tá tudo bem. Mas tá tudo bem. ele falou que é do cara aí, realmente? Dá pra confiar nele ou não? Ele não falou nada muito diferente do que você disse. O Joey meio que ignora e fica olhando os documentos na mesa também. Vai cuidar da sua testa, tá bem? Você fez um belo estrago aí. Eu voltei e não tá mais doendo não, mas... Eu acho que deve ter doído bastante, tá? Tá bem inchadinho Tá aqui. doendo um pouquinho ainda assim. Tá doendo bastante, sim. Tá complicado aqui. Eu vou... Você vai comigo lá, Harry? Claro que eu vou. Bom, eu não sei se eu vou ver vocês de novo, mas... Toma cuidado, viu, gente? Qualquer coisa... Liga, eu dou um jeito e vou lá ajudar vocês. Valeu, Fê. Eu anotei o número de todo mundo, não foi? Ah? Anotei? Foi? Anotou. Tá. É isso, qualquer coisa a gente tá aqui. Boa sorte pra vocês e... voltem vivos. Esqueci um negócio! Daí o Arthur sai correndo e vai lá pra Ok. sala da Agatha. Ok. Você vai até a sala da Agatha e... A gente vai pra enfermaria. Ok. Agatha, Oi, Arthur? Hã? você tem algum arame farpado aí? Claro que eu tenho. Ela puxa assim. Tá aqui. Deixa eu ver o preço exatamente do... Aqui, é 10. E ela puxa um amontoado assim de arame farpado. Eu Uma pego a bolinha de arame carteira assim, eu farpado, fico olhando meus 13 reais, assim, eu... Tá, aqui. Aí eu entrego. Você precisa de mais 10 alguma reais. coisa? Órgão humano? Órgão... de animal? Hoje não. Sangue? Você quer mais alguma coisa?
Hoje não. Tá ótimo. Ok, já. você que sabe. Tchauzinho. Como é que você pretende amarrar isso daí no seu braço? É o que você quer fazer, né? Não fala alto. Com a boca, ué. Vou segurar e vou girar assim o braço, ó. Ok. Toma cuidado pra não Você machucar tem sua mão. uma ideia melhor? Ah, você pode... Pedir pra alguém, né? É. Mas eu não sei se alguém vai querer. Ah, eu dou um jeito. Bom, Tchau. de qualquer jeito, você não precisa, você pode até enrolar usando o próprio braço. Não precisa ser tão apertado assim, só precisa que ele esteja ao redor dele, do seu braço. Eu sei o que você tá tentando fazer. Quer dizer, ao menos uma coisa parecida com Como isso. fazer? Tá, entendi. Tá bom, obrigado. Se cuida, viu? Tchauzinho. Você também. Tchau. E fica longe da Jennifer. Ok. Vocês veem então o Arthur saindo da sala de rituais. Eu quero puxar o Joey, o cantinho. Você puxa o Joey, Joey vem pro cá. canto. Eu vou. Sobre a questão do Luciano, eu sei que o que ele fez é realmente imperdoável, eu concordo com você. Mas sobre o rapaz novo, tenta pegar um pouco leve com ele, a gente não sabe o que aconteceu do jeito certo, sabe? Ao meu ver, isso que a gente tá carregando, aí eu mostro a minha M4 pra ele. Uhum. Nas mãos de outra pessoa, isso aqui é uma arma tão letal igual qualquer outra, sabe? O que importa é que a gente tem armas e a gente sabe usar elas, pelo menos por uma boa causa. Então, sei lá, eu só tento pegar um pouco leve com ele. Eu sei que é difícil, mas tenta, por favor. Eu concordo, não é tão difícil não. Ou ele tá mentindo muito bem, ou ele é vítima, igual a Beatriz foi. Eu também senti isso. Não Mas que eu estivesse tem- muito olhando pra cara dele. Eu sei que tu é assim. Mas tem uma coisa que me intriga, vem cá. Aí eu puxo ele de volta pra mesa. Arthur, vem cá também. Vocês todos estão juntos já. Eu puxo, mais pertinho. Anda. Eu puxo esse papel aqui, ó. Tá, vou vir por aqui então. Vocês não me mostraram esse papel antes. Ok. O que tem nele? Sobre o prefeito se gabar do fato de não ter nenhum morador de rua naquele bairro onde tava aquele apartamento que a gente foi. Nas minhas investigações eu acabei prendendo um cara que era parte de uma seita chamada Seita das Máscaras. Eu não consegui descobrir muita coisa sobre a seita em si, mas eu sei que eles têm ligações com sequestros e principalmente políticos envolvidos. Arthur, você acha que a gente consegue entrar nas celas de novo? Eu queria interrogar aquele cara mais uma vez. Agora? Por que não? Tá bom, vou falar com o senhor Veríssimo. Você acha que eles podem ter alguma relação com o Jerônimo? Quem é Jerônimo? Ué, o morador de rua que a gente achou lá no apartamento. Jeremias? É isso, tanto faz. Eu não sei se pode ter relação direta com ele. Eu tô mais pensando no prefeito. Porque se a gente estiver lidando com um sistema tão grande de corrupção assim, a gente vai estar bem ferrado. Tá, mas então se você quiser falar com ele, vamos logo, porque a gente já tá enrolando e eu tô com medo da Alice, né? São tipo 5 horas da tarde. Nossa, passou mal tempo. Passou bastante tempo. Quer falar com ele agora, então? Sim, Tá bom. Tá, vamos. Eu posso ir junto? eu quero que você venha junto. Tá. Alguém mais quer ver? Pra Faz exposição? aquele negócio de intimidar que nem você fez com o cara no elevador. Foi muito legal. Obrigado, mas eu não sei se agora eu consigo. Eu tenho que estar meio que no clima. Eu posso ir com vocês? Ih, Acho que não. A minha pergunta é, eu e o Dante tínhamos ouvido a conversa? Sim. sim, a gente eu tá falei pra falando na todo mesa mundo. ali, é. Ah, beleza. Eu vou querer ir junto. Dante, você já ouviu falar sobre a seita das máscaras ou alguma coisa do tipo? Rola inteligência aí, mestre. Pode rolar. Nice, velho. Eu só falei hoje, vamos, vai. Brinca pra caralho. Você já ouviu falar, porque é uma coisa bem famosa no submundo, você sabe que o Leonardo Gomes tinha algum tipo de
contato com esse pessoal. Mas é isso que você sabe. Eu já ouvi falar assim, entre alguns ocultistas eles são bem famosos, mas eu não sei muito sobre eles. Quem lidava mais com eles era o Léo. Arthur, você acha que o Sr. Veríssimo deixa todo mundo entrar nas celas? Não, todo mundo não. Ele já falou que tem que ser pouca gente. É melhor o Dante ficar aqui, não? Eu posso se ele ficar já com ouv- ele. Mas se ele já ouviu falar, eu quero que talvez... Ele escute e confirme, né? Rapaz, eu vou confiar em ti, ok? Sim, senhor. Eu não sei se chegaram a falar pra vocês, eu não sei se o medo de vocês é de eu fazer algum ritual, alguma coisa, mas todo ritual precisa de algum tipo de componente ou algo do tipo. Não tenho nada em minhas mãos. Então pode ficar relaxado. Ok, a gente vai manter assim por enquanto. Até a gente poder confiar mais em você, pode ser? Sem problema. Ok. Tá, então vamos lá rápido então. Não, se vocês todo mundo vai, é melhor eu ficar, não Mas pode entrar muita gente. Desculpa, eu tenho uma pergunta pra vocês antes. Você sabe que horas são? 4:30. 4:30. Eu olho no meu celular carregado, 4:30. Eu tenho um pouco de receio de não conseguir achar orfanato se tiver de noite. Por quê? Não sei, eu preciso enxergar pra onde eu tô indo, eu não lembro bem onde é que é. Eu tô baseado simplesmente na minha lembrança. Mas a cidade tem poste. O carro tem farol. Eu só não sei as direções direito, mas tudo bem. Eu só... Vai aqui. Tá. De qualquer forma, a gente também tá querendo sair já. Não vai demorar mais que 10 minutos. Vai lá, Então Arthur, vamos. fala com o Sr. Eu já Veríssimo. seguro. Tá, então Ok. falando no seu Veríssimo. Você quer fazer tudo isso? Ou Não, a por gente questão aponta direto pra cela? de ser breve, você fala com o Sr. Veríssimo, pede permissão, ele fala que esse não pode sair e esse só 3 podem conversar, especificamente. Tá bom. Sim, senhor. Eu vou Vamos. levar o Kaiser e o Dante. Só podem 3 ir juntos. Vocês querem ir os 3 sozinhos? Eu Eu levo o consigo Kaiser abrir e a o Dante. cela? Tá bom, então Sim. eu fico aqui. Tá. Claro que eu consigo, eu que fiz o negócio. Quem vai então? Vai vocês 3, o... Joey, Kaiser e Dante. Kaiser e Dante. Ok. Vocês podem então se teleportar E o Arthur direto. vai fazer pipi enquanto isso. Ok. É isso que eu ia falar. Vocês podem Ai, ir direto. pera aí, calma aí. é Ctrl X, eu selecionei o Joey. Não é. Tá, não, tá, mas não aperta o botão direito. Ah, deu certo, ok. Nossa, fui Ok. andando aqui no chute, Vocês- na escuridão, cara. Vamos lá. Vocês ligam a luz do corredor. E é a 5. Calma, eu tô errando os valores aqui. Deixa eu esconder e descobrir quais são os números. São muitos números pra eu dirigir. O que tá ligado? O 9 tá ligado. Eu acho que pode ser o 19, o número. 4 foi. Tá. O 6 tá ligado. 7 tá ligado. Ok. 4 e 6. É isso. Pronto. Vocês ligam, então, o setor de luzes correto da prisão, que é o de baixo à esquerda, e chegam no fim do corredor. Vocês sabem que esse homem tá. Você, Joey, sabe. Você colocou ele no fim do corredor à esquerda. No corredor de baixo. O Joey não tá aí porque eu não consegui colar ele. E eu não vou tentar de novo. Onde ele tá? Eu não tô Ele vendo sumiu? eles Eu não apertei puxando. Ctrl X. Tá, eu vou puxar ele de novo. Vamos lá. Que perigo. É, então, eu não quero. É cara, o maior ritual de Aqui. todos. Ele fica aqui no fim desse corredor. Pera, deixa eu confirmar. É ele mesmo, é ele mesmo. Vai na frente. Eu? Eu tô aqui já. É. Tudo bem. Tirou uma bicuda na É cabeça. cela, né? Não, primeiro é uma porta sem visão pra fora. Zero visão. Zero visão pra fora, sim. E aí você tem que Posso apertar o abrir? botão e vai abrir pra barra. Vai ter só as barras cela, sim. Deixa eu abrir. Eu já chego aqui e boto a digitalzinha. Tá. Quando você... Só garantir que é ele. É ele sim, eu tenho certeza que é ele. É ele. Que medo de... É ele sim, porra. Vamos lá, eu confio que é ele. Você... bota a digitalzinha, levanta a porta de visão e vocês veem um homem muito bonito, muito bem vestido, com o cabelo arrumado, elegante. Não parece que ele tá preso há meses. Parece que ele acabou de sair de uma festa. Mas eu tô na RPG tem tempo.
Não? Ele é loiro e tem um colete branco. Nossa, é o gostosão. What the fuck, por que? Ai, meu Deus, que medo. Ah, tá. Ele tem um sorriso meio... até encantador no rosto dele. Ele tá sentado na cama. Ele olha assim quando vocês abrem a porta. Oi? Você? Posso ajudar? Você vai finalmente me liberar? Você percebeu que você cometeu um grave engano, não percebeu? Já tá pronto pra falar? Falar o quê? Eu sou inocente, eu não sei do que você tá falando. Sobre a seita das máscaras. Vocês têm alguma ligação com o prefeito? O quê? Seita do quê? Desculpa. A seita das máscaras. O que você acha que você vai conseguir aqui? Respostas. Eu te dou respostas se eu ganhar algo em troca. O que você tá disposto a me dar? Que tal você não ficar morto até o fim do dia? Morto ou não, não tem volta para o que você fez, menina. O que eu fiz? Me botar aqui. Foi um grave erro e você sabe disso. Me explica por quê, então. Vindo nas sombras, Eles... quando você menos esperar. E ele se apoia nas barras. Eles vão te pegar. Eu chego bem perto das barras também. E falo... Eles podem tentar. Ele não vai falar nada, Joey. Espera. Oh, prazer. O que você quer em troca? Eu sou o Nathaniel. Problema seu. Eu fui Quer colocado falar aqui com por ele, engano Dante? pelo seu amigo. Quer falar com ele, Dante? Não sei o que vocês querem de mim. Eu gosto dessas olho pra cara tatuagens. dele. Obrigado. Você já falou pra eles o que elas são capazes de fazer? Cara, Não tá sei de difícil qual você levar tá a sério. falando. Deu, voltou, perdão. Vai. Eu não sei de qual que você tá falando. Eu vejo na palma da sua mão. Essa da direita aí. Não tenta esconder agora, não adianta. Do que ele fala tá o que falando, tem. Eu tô Dante? olhando pra palma dele, mano. Ele tá escondendo a palma, eu presumo. Eu tô exatamente como o personagem tá. O que tem aí, Na Dante? fotinha. Então, cada ritual precisa de um desenho. E como você sabe, muitos ocultistas têm tatuagem e algumas... A gente não escolhe quais a gente aprende, né? Isso tá muito estranho, Dante. O que Posso você falar tá pra escondendo? vocês? Posso falar pra vocês, se vocês quiserem. Se for pra vocês confiarem em mim. Você tinha me oferecido alguma coisa, menino? Segura aí um instantinho. Pode me contar, por favor. Não é como se eu tivesse muita escolha. Você quer saber o que essa aqui faz? Eu mostro a minha palma da mão direita. Sim. Então... Como ocultista, você não escolhe o que é que você aprende. Eu não sei se já te falaram isso, mas... O conhecimento meio que vem até você. Você não consegue entender muito bem por quê, nem como. Mas você só sabe. E... Ironicamente, eu sou um médico. Mas... Essa tatuagem aqui... Eu chamo de decadência. Se... Eu posso deixar algum monstro, alguma pessoa doente... E acelerar essa doença nela. Não é o que eu me orgulho. Kaiser. A cela atrás de você não devia estar fechada? Tá brincando que ela tá aberta, maluco. Eu olho, ela tá aberta? Tem uma fresta nela. Ah, maluco. E nessa fresta Ah. tem um olho. Com 2 pupilas dentro dele. Ele treme. E você ouve som de gotejamento. Tim,
e lágrimas caem desse olho. Não tem sanidade pra mim, por favor. Eu percebi essa Falei. afeição dele mudando, mestre? Dá um encontrar, por favor. Na real, psicologia, Eu, ele. pra esse caso. Nice, velho. Você vê aquele olho te encarando, o olho de duas pupilas. Pupilas amarelas. Com veias vermelhas fortes. Ele treme Sucesso bom. e te encara. Você não consegue tirar o olhar dele. É aterrorizante. Até que eventualmente você consegue quebrar. E era só uma frestinha. Bem pequena. Dessa porta. Que tá vazia agora. Eu corro pra cela, empurro um pouco o Joey e olho pra o cara que tá dentro. O que ele tá fazendo? Ele tava apoiado na barra, olhando vocês, assim, ele tá... Olhando ele, o que é que eu percebi, mestre? Você percebeu que ele olhou pra trás, ele ficou encarando uma porta fechada por um tempo, assim, e do nada reagiu dessa maneira. Com a psicologia eu percebi o porquê que ele tava assim? Não, ou você se é só alguma coisa- sabe que ele ficou assustado com uma porta. Você tá bem? Desculpa, me esqueci seu nome. Eu viro, nem respondo e quero ver dentro da cela, abrir a porta, sei lá. Ok, a porta tava completamente fechada. A fresta que você tava olhando é tipo uma fresta. Sabe quando a porta tá fechada, é tipo uma mini frestinha? Só que Sei. aqui, como é uma porta de metal grande, a fresta é um pouco maior. Você aperta o botão, abre, a cela tá completamente vazia. Não tem nada dentro. Tá, eu fecho a porta. Tá tudo bem aí? Eu encontro vocês lá no salão. Ok, Kaiser. Eu viro e vou embora. Nathaniel, Pois não? o que você pode me dizer? E o que você quer em troca? A minha liberdade. Você sabe que eu sou inocente. Eu não sei se você é inocente. Eu tenho quase certeza que não. Bom, não é isso que você precisa dizer. Eu puxo a foto da Liz. Você conhece essa mulher? Eu conheço muitas mulheres. Às vezes sim, eu não vou saber dizer. Eu guardo a foto. O que você sabe sobre a seita das máscaras? Ele se aproxima de você. Que eles vão te matar. Ok, Dante, ele não vai responder nada mesmo. Eu fecho a cela e Posso fazer vou uma embora. pergunta pra ele antes? Desculpa. Pode. Você conhece o tal de Léo Gomes? Quem não conhece, não? Mas por que você conhece ele? Porque eu te responderia. Não sei. Só quero saber, se não quiser responder, não tem problema. O Léo era um amigo meu. A gente trabalhava junto. Posso dizer que ele era um amigo nosso também. Tudo bem. E Então vocês... eu não sei o que você pensa que tá fazendo do lado deles. Mas você sabe que enquanto você estiver desse lado daí, você não tem chance. Tudo bem. Obrigado. O Joe, acho que a gente já pode ir. Olhando pra ele, ele não vai falar nada pra gente que... Definitivamente. Podemos ir embora. Quando você aperta então o botão pra fechar a porta mais uma vez. E a última coisa que ele fala enquanto a porta tá fechando é: cuidado com aqueles que esperam na sombra. E a porta fecha. Aqueles que esperam nas sombras. Ele claramente queria intimidar a gente. Acho que nenhum tipo de informação dele é útil, Joe. Talvez não, talvez sim.
Por que ele Vamos iria lá. alertar a gente de um perigo se ele quer que a gente morra? Eu concordo, mas. Eu acho que ele falou. Eu acho que ele falou mais do que deveria. Eu preciso pensar. Mas vamos sair daqui. Ok. Vocês ouvem então um barulho de alguma coisa e voltam pro salão. Vamos lá. 26, tira o 4 e volta pro 2. Eita, me perdi. Cadê o Dante? Vocês então voltam Eu pego. pro salão e estão todos Aqui, no salão agora um juntos. minuto. Espera que eu tô preso aqui. A Erin e o Fê já subiram? Todo mundo tá aí. Tá, Todo mundo tá no lugar que tem que ir. Eu chego aqui. Pra ser breve. Vamos pro Mega Freira. Eu vou passando aqui. Arthur, Oi. aconteceu de novo. Lá na cela. Ah. Pera, o quê? Eu não tô entendendo. Acho melhor a gente falar com a Ivete. Ah, o olho. É. Tem certeza? Você quer preocupar ela mais do que ela já fica com a gente? De qualquer forma, se ela também estiver vendo, e se a gente precisar proteger ela e a gente não sabe? Tá bom, vamos falar então. Mas vamos rápido. Eu já tô Tá. ficando nervoso e ansioso. Aí a gente vai lá. Vocês vão Aí, até a você viu Ivete. isso? Fui. Ô, Messi, deixa eu perguntar uma coisa. Tem 3 curas, né? Tem o... Normal, isso. Tem leve, médio e moderado e extremo. Eu vou querer fazer o leve com a Marcela, né? Tudo bem. Você pode pagar aí e curar já. Tá, É um D6. Quanto mesmo? É um D6. Você gira pra mim? Faz a boa. 1. Você devia ter feito a boa você. Pera, quanto é que é mesmo? 1. É 100 reais. Puta, eu tenho? Se não tiver, não cura. Vocês chegam na Ivete e ela tá no balcão. Oi, meninos, precisa de mais alguma coisa? Oi, Ivete. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode parecer meio estranho, mas o Arthur... Eu olho pra ele com uma cara meio de... O Arthur... Ele fez uma aposta com a Agatha. Aí agora ela... Começa a fazer carinho. Aí agora ela tá fazendo um negócio de que ela tá assustando nós. Ela jogou ela falou que é um ritual inofensivo e ela falou que jogou um negócio que a gente fica vendo umas coisas de vez em quando, assim. Você ultimamente anda vendo alguma coisa de estranho lá em casa? Porque a gente tem que falar pra ela tirar. Coisa de estranhos? Eu Não. cutuco ele assim, tipo boa, assim, na frente da Ivete mesmo. Não, meninos. Não tem nada de estranho. Não se preocupem comigo, tá tudo bem. Certeza. O que foi, Arthur? Tá tudo bem. Tá bom. Eu acredito em você. Tá bom. Qualquer coisa, você fala pra gente que a gente tem que falar pra Agatha por ela dar um jeito nisso aí. Não, sim. Tá tudo bem. Vocês estão bem, me meninos? desculpa... me desculpa, eu esqueci de comprar arroz. Não, tudo bem. Eu compro quando eu for pra casa, não se preocupem. Tomem cuidado na missão, viu? Tá bom, então. Tá Até mais bom, tarde. tchauzinho. Tchau. Agora nós volta. E aí, vamos? Partiu? Vamos? A Jennifer dá um miadinho. Vamos. Vamos. Mas a gente tá pronto por aqui. Ok, todos vocês então se preparam e o time que vai então me confirma quem vai pra missão e quem fica. Presente. Presente. Fernando e Erin ficam então, certo? É Fernando e Ari ficam. Perfeito. Tchau, Imagina. gente. Não pode, né? Então... Toda Tem arregaçada. como. Toda arregaçada. Vocês Que então triste. seguem em direção à saída e quando vocês chegam bem na saída, vocês veem descendo da escada uma pessoa numa cadeira de rodas. Ela vai descendo assim e tem suporte, né, que você encaixa a cadeira e vem descendo, deslizando. E vocês vêm descendo e, Arthur, você reconhece o homem que tá descendo como o agente Paulo Machado, que é um dos agentes mais antigos da Ordem.
Ele sempre tem um sorriso no rosto. E ele é um dos amigos mais confiáveis do Sr. Veríssimo. Apesar de ter passado a Igual vida o Padre inteira Chininho. numa cadeira de rodas, ele tem a habilidade estratégica e criativa dele que foi crucial para salvar inúmeros agentes em toda a história da Ordem. Ele é extremamente carismático e ele provavelmente foi chamado pelo Sr. Veríssimo para auxiliar em alguma coisa que ele precisa. Ele vem descendo com um sorriso no rosto, ele passa por vocês. Boa tarde. Estão indo numa missão? Boa tarde, senhor. Estamos indo, sim. Mano, ele parece muito o pai do Chininho, foi mal. Tudo bem. Eu posso chamar ele de tio Paulo? Pode. Ou Paulinho, como preferir. Oi, tio Paulo. E aí, Arthur, tudo bem? Tudo jóia. Ok, eu tô vendo que vocês estão indo numa missão agora, não quero atrapalhar vocês, eu preciso conversar com o Sr. Veríssimo. Só tomem cuidado um dos outros, tá bom? Tá bom. Nada é mais importante do que a vida de cada um de vocês. Ah, tio Paulo. E ele vai passando por vocês, com um sorriso no rosto. Tipo, Todo literalmente mundo adiciona pra gente. 3 de sanidade, por favor. Que isso, Adicionar? cara? Vocês ganharam 3 de sanidade. Ele é um anjo, mano. Eu perdi sanidade por causa do olho. Não. A Harry Tá. e o Fernando E também? se eu tô no máximo, não faço nada, então. Sim, vou deixar assim. Pera, você tá no máximo, não adiciona 3, né? Adiciona 3 no máximo, sim. Só o Dante não consegue, eu acho, porque ele já tá no cap. Ele passa por vocês Cap de sanidade. e vai em direção ao escritório do Sr. Veríssimo auxiliar ele. E vocês vão então em direção à van pra ir pra missão. Ai, que lindo. Puta que pariu. Vocês chegam no carro. Eu preciso só saber qual de vocês vai dirigir. Pode ir pra van lá. Quem vai dirigir? Eu dirijo. Certeza? Não, né? Ah, eu sei que você consegue, só não é Tem da que dar forma... Ctrl X, ô Hakim. É Ctrl X, Ctrl V. Arthur, se você quiser dirigir, eu passo a marcha pra você. Eita, que a travou. Beatriz grudou. Ok, vocês então todos entram na van e se preparam. O Arthur vai dirigir, mas eu vou passar a marcha pra ele. Ok. Eu vou pedir então pra Arthur. Opa, tem 2 de mim. Fala. Tentei colar o Orfeu, não deu certo. O Dante vai guiando vocês então até o ambiente da... Pra onde ele lembra que é o orfanato. Ele não sabe dizer o endereço de cabeça, mas como quando ele morava no orfanato, ele ia e voltava inúmeras vezes da cidade, ele consegue lembrar de cabeça a partir de um certo ponto. Durante a viagem, eu vou pedir pra você, Arthur, me dá um teste de dirigir, pilotar ou dirigir automóveis, por favor. Dirigir Tá. automóvel. Enquanto o Arthur dirige, eu olho pra trás. Ô, Joey! Aí o Joey olha, eu tiro uma foto dele. Fracassou? Fracassei. Aham. Dá um teste de sorte. Eu não posso dar dirigir junto com ele? Não. Não tem como você dirigir junto com ele. Ah, mano. É que eu tô passando a marcha pra ele. Puta que pariu. Ok. O carro quebra no meio do caminho. Ah, A van quebra no meio do caminho. Tá merda. E vocês Nossa, têm que cara. passar 2 a 3 horas consertando o carro. O que faz com que vocês cheguem Pode pedir um Uber, não? numa estrada que o Dante finalmente reconhece. Uma estrada alternativa, meio de terra, que leva ao orfanato. E são cerca de 9h30 da noite. Gente, é por aqui. Tá, O levou mais orfanato- tempo do que deveria. Ele fica numa região fora de São Paulo, dos arredores, e ele fica num ambiente bem isolado. Tá, só pra contexto, eu tirei uma foto do Joey e ele tá colocando o arco dele no pescoço enquanto eu tirava a foto. Ok? Só isso mesmo. E o Dante aparece um pouco no fundo. Tudo bem. Quando você entra nessa estrada de terra e começa a andar em direção, eu vou pedir pra todo mundo dar um teste de encontrar pra mim que tá no carro. Esse daqui nós é bom. Extremo. Fracasso atrás de fracasso. Fracassei Tirei um também. extremo, tirei um extremo. Ok. Sim, também. Beatrice, você percebe
que a partir do momento que você vai chegando no orfanato, você começa a se lembrar um pouco dessa área. E você percebe que além desse caminho reto pro orfanato que vocês estão indo, vocês podem pegar uma rota alternativa por cima de um morro que vai ter visão do orfanato de cima e de longe, com mais segurança. Tá. Eu vou notificar ele sobre isso. Pessoal, eu lembro um pouco das coisas como são por aqui e tem essa rota alternativa que a gente consegue ter uma visão de cima do orfanato. Eu acho que pode ser bom se a gente seguir ela pra ter uma visão melhor do que vai acontecer. Ok. O que você disse, a gente só vai seguir sua cal. É aqui à direita. Não lembrava disso. Desculpa, gente. Van veia! Pá, dá um tapa nela. Vocês Ela quebrou. começam a subir esse morro e já não tem mais postes, já não tem mais luz. É uma estrada bem de terra, bem pequena, entre as árvores assim. E eventualmente vocês se encontram num espaço um pouco mais aberto e vocês conseguem ver, na distância, com bastante dificuldade, no meio da penumbra, uma grande construção de 2 andares. E vocês veem, subindo aquela estrada de terra, que parecia estar logo atrás de vocês, provavelmente, um caminhão com os faróis acesos. E é a única fonte de luz que vocês veem. O caminhão para e ilumina essa grande construção de 2 andares, com um aspecto completamente sujo e abandonado, até um pouco queimado e amarronzado, mas não completamente devastado. A porta de trás do caminhão se abre e dela sai o que a gente vai descobrir depois do intervalo. Então a gente volta daqui a 5 minutinhos. A gente vai pro intervalo de 5 minutinhos. Eu vou deixar o Luiz e a Calera aqui, porque eles não foram na missão. Muito obrigado pela participação maravilhosa. Tchau, Luiz, e tchau, galera. Em breve, gente, boa Tchau, sessão. gente. Até semana que bem. vem. Beijo. E eu vejo Eu vejo vocês vocês daqui a semana 5 que vem, minutinhos, machucadaço. quando a gente voltar no intervalo, pro orfanato. Simbora. Nice, Mega freira. Cara. Mas espera aí, por que
Muito bem. Estamos de volta. Vamos voltar aqui. Alô, Putz, alô, então alô. eu Estamos tenho- aqui, todo mundo? E aí? E aí, todo mundo tá aqui? Nice. Ah, eu velho. esqueci de falar Eu tô- pra eles. O que Aquilo foi? O que você falou, a aconteceu? única coisa. Pra eles apertar lá o botão. O B. O Felipe? Ah, vocês apertaram o B? Tô brincando, aperta vou o Felipe. Ah, não, apertar. tá tudo bem, tudo Apertei, bem. Não, né? agora não precisa mais, Tá tudo tranquilo. Então tirei. Certo. A gente parou então antes do intervalo. Vocês tinham acabado de chegar num morro em cima, próximo ao orfanato, que dá visão ao orfanato, mas é muito escuro. É 9:30 da noite. Vocês conseguem ver o céu estrelado. E vocês veem, chegando no orfanato, um caminhão. A única coisa que é visível são os faróis desse caminhão. Não tem nenhuma outra fonte de luz. E o farol ilumina a entrada desse orfanato bem destruído. Eu vou pedir pra todo mundo dar um teste de encontrar pra mim. Mestre, o Joey reconhece esses caminhões com os que ele tava investigando? Mano, meu encontrar tá bugado. São similares Sucesso aos normal. caminhões que estavam Bom. naquele estacionamento, Ok. sim. Quem que teve sucesso? Eu. Eu. Bom, 3. Eu Tá, tive que bom. tipo de sucesso? Bom? Normal. Tá. Bom. Vamos lá. Alguém tem um binóculo? Não. Tá, então vamos nessa. De longe, o que vocês conseguem ver saindo de dentro desse caminhão são inúmeros homens tatuados com textos por todo o corpo, pescoço, alguns chegam no rosto. Todos eles estão fortemente armados com rifles, pistolas e usando roupas simples. E todos eles estão descalços. Tem muitos. Quando o caminhão chega, vocês veem que na entrada tem no mínimo uns 5. E de dentro saem vários mais. Tem um pequeno exército. Do caminhão saem mais vários desses. Eles entram no orfanato. E o caminhão parece ainda continuar ligado. Tem homens demais. Tem pessoas demais pra vocês sequer ter uma chance de invadir esse lugar. De cabeça, contando com o encontrabom de vocês, tem no mínimo uns 40. O que vocês estão fazendo no orfanato? Não consigo entender. eles são ocultistas. Então, tem alguns homens lá, gente. Eu não sei se todos Por conseguiram último, ver, mas... saindo de dentro do caminhão, Joey e Dante. Vocês veem algo que chama a atenção. Maior do que qualquer outra pessoa que estava nesse lugar. Vocês veem uma grande pessoa, vermelha, com o que parece ter 4 braços, também pelada, com o corpo completamente cheio de texto. Logo depois dela saindo de dentro do caminhão, sai ao lado dela uma criatura similar, só que menor e cinza. Só que você consegue ver de longe. A boca dela é enorme, muito maior do que qualquer ser humano conseguiria abrir. E essas duas criaturas estão acorrentadas. E a corrente segue para dentro do caminhão. Vocês conseguem ver caminhando lentamente para fora, levando essas coisas, um homem com uma venda nos olhos e um cabelo preto comprido. Ele usa uma espécie de pala preto. E ele entra no orfanato. Eu reconheço esse homem, mestre. Você pode... Você nunca viu esse homem, não. De longe, assim, você tá vendo só uma... Isso é o que você viu de longe. Você não consegue ver o rosto dele exatamente. Sim. Ele tá com uma venda nos olhos. Quem falhou no encontrar vê isso tudo Não, também? você só vê um monte de gente entrando no orfanato. Só o Joe e o Dante viram exatamente isso que eu falei. Mas eu vi que tem muita gente, né? Tem muita gente. É impossível vocês entrarem agora. É pro lugar que tava fechado, tem uma galera, hein? Gente, eu acho que se vocês querem entrar aí, a gente deveria esperar eles irem embora. Mas será que eles vão embora? Eles não vão ficar aí, não? A gente só Não vai saber sei. se a gente esperar. Se a gente esperar, vocês não acham que pode ser tarde demais pra agente Elizabeth? Eu não sei.
quanto Mais tempo essa tarde. pessoa tá sumida, mas a gente não pode ajudar ela morto. E mais tarde também parece que vai ter outro carregamento. Pelo que a gente leu nas mensagens que a gente achou no apartamento, parece que de madrugada vai ter outro. Ai, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. O que Ah. vocês decidirem, eu tô com vocês. O orfanato tem algum outro tipo de entrada? Sei lá, uma porta dos fundos, alguma coisa assim? Se bem que se a gente entrar, tem muita gente. Eu acho que eu vou tentar chegar um pouco mais perto pra vasculhar o local e eu volto aqui pra reportar pra vocês, pode ser? Tá? Cuidado, hein? Por Já eu favor. acho que eu posso te ajudar. Será que eu posso ir junto? Só toma cuidado. Eu acho que é melhor vocês não irem, não parece ser muito seguro. E se for em dois, eu acho que é pior. Eu acho que só uma pessoa, acho que só o Joe que parece ser bem preparado seria o suficiente. Eu também sou bem preparada, Dante. Por isso eu tô aqui, senão não teriam me chamado. Vocês Não, com conseguem ver certeza, bastante sem querer movimentação na frente do orfanato ainda. Parece que tem pessoas indo e voltando assim. E o caminhão ainda tá ligado. Com o farol aceso. É a única fonte de luz. É o único jeito que vocês conseguem enxergar qualquer coisa. O orfanato é completamente escuro. Caralho. Me dá alguns minutinhos, eu vou tentar me aproximar e já volto aqui. Tá, toma cuidado, Joey. Ok. Joey, Ok. você tem que ir com uma lanterna. Você não consegue enxergar sem a lanterna. Ok. O que você Eu não tenta quero chegar fazer? muito perto, viu? Tá. Vocês estão numa distância de mais ou menos uns 200 metros do orfanato. Quero chegar a 100 Ok. no começo. É uma descida. Vocês estão no topo de um morro. Eu vou indo entre as árvores, me camuflando. Ok. Manda um furtividade pra mim, por favor. Ok, pelo amor de Deus. Lá vem. Tirei 2. Você anda pela floresta o mais silencioso que você acha que você consegue. Você passa... É uma trilha bem fechada, não tem um caminho reto pro orfanato de onde você tá indo. E você se aproxima a 100 metros. Eu quero que você dê um encontrar pra mim, por favor. Nossa, meu coração. Ai, fracassei. Você só sabe que tem muita gente agora. E você tem certeza que você se aproximar mais um pouquinho, você provavelmente vai ser pego. Ok, eu volto. Eu volto pra van. Ok? Você consegue voltar em segurança. Você acredita? E aí, Joey? Vocês veem o Joey voltando depois de mais ou menos uns 20 minutos. Enquanto Kaiser, isso. o negócio não tá muito... Ah, desculpa. Não, imagina. Enquanto isso, eu posso tentar falar com o Arthur meio de cochicho? Pode. Ah, eu vou ouvir dentro da van ressonância. Não, eu tô no cochicho, tô na orelhinha aqui, ó. Tá. Arthur, o que você ganhou quando você transcendeu? Esse medalhão aqui, ó. Daí eu mostro o medalhão. Não, mas você ganhou poder, alguma coisa? Eu não sei. Eu só sei o que fazer, eu não sei o que faz. Cara, Você sabe o que faz? sei. Eu quero tentar ouvir. Dá um... Só conversa. Tudo bem? Tudo bem. Dá uma escuta aí. Eu acho que eu fiquei surdo, velho. Por um momento, você tava completamente distraído nesse momento. Você nem faz ideia que eles estão conversando. Tá. Você acha que a acha gente- deve usar falar. isso? Eu acho que, dependendo da situação, a gente vai ser obrigado a usar. Você tá preparada pra usar? Eu Caso acho que não tem precise. como estar preparado pra isso, mas se for preciso. Eu também. Eu tô mó tremendinho, assim. Não sei se ela percebe. Tô meio nervosinho. Eu posso tentar perceber? Psicologia, ou eu só percebo? psicologia. Tá. Tem um de psicologia. Não, foi Não, perceber. você não percebe. Tá. Você tem um de psicologia?
Você é bem ruim de ler as pessoas. Só, né? Uma dúvida, mestre. Não vou falar isso na frente de todo mundo, deixa quieto. Ok. Ô, louco. Eita. E aí, Quero tu dar um achou alguma encontrar coisa? na atriz. Você pode mandar, Ela é você do pode mandar uma mal. mensagem no WhatsApp se você quiser falar alguma coisa secreta. Tá. Tá, o Joey volta. Tá. E aí, tu achou alguma coisa? O negócio não tá bom, Kaiser. Tem Acho que muita gente. o mais... Tem muita gente. Eu acho que o mais seguro é realmente a gente esperar mais um pouco. Por mais que eu odeie isso. Tá tudo bem, Joey. Senta aqui. Tá, aí eu vou sentar. Eu acho que alguém deveria ficar de vigia. Tá bom? Você quer revezar? A gente reveza. Vocês Se quiser, eu fico primeiro. Ok, qual vai ser a rota de vocês então? Quem vai ficar em qual momento? De vigia? Quantas horas cada um vai ficar? Como é que vai funcionar? Eu acho que a gente tem que esperar pelo menos umas 3 horas. Até meia-noite. Pera, são umas 9, né? Tu falou. Agora umas quase 10. Na real que, tipo, a gente tem que esperar até parar de ter movimento, né? Não tem como a gente dar um predict certo de quantas horas esperar. Sim, mas aí eu quero saber como é que vai ser. Quem vai ficar por quantas horas? Tipo, o Kai já fica Tá. uma, o Joey fica outra. Como é que vai ser isso? Quer Acho que a fazer gente cada... pode revezar a cada meia hora. Tá bom, pode ser. Ok, quem fica? Ok. Eu vou primeiro. O Joey primeiro. Depois o Kai já fica indo e voltando entre vocês dois? Acho que pode ser. Tá. Vocês então ficam observando o caminhão ligado na frente do orfanato, iluminando inúmeras pessoas indo e voltando. Passa meia hora, nada. Chega 11 da noite, nada acontece. Meia-noite, vocês ficam mais espertos, esperando algum caminhão novo chegar, não chega nada. A mais ou menos 1 da manhã, vocês começam a ouvir mais barulhos vindo de dentro do orfanato. Alguns barulhos parecem de tiro, outros de gritos. E, pela primeira vez, uma fonte de luz que não é o caminhão. Parece vir do 2º andar. Um tempo se passa, você continua em rota. E, finalmente, às 4 da manhã, próximo das 4h15, vocês conseguem ver um monte desses caras saindo de dentro do orfanato e voltando pro caminhão, incluindo aquele homem com o cabelo comprido. Às 4h15, indo e voltando, vou dar na sorte aqui, o Kaiser tá olhando. Gente, eu chamo todo mundo assim. Eles estão Que saindo, eu houve? acho. Olha lá. Ok. Acho que Eu tá cons- seguro a gente se aproximar. Não? Eu consigo ver o homem que eu não tinha visto Agora antes? você consegue, está mais atento, você consegue ver. Você não consegue ver especificamente o homem, você vê aquelas coisas, o grandão de 4 braços e a outra criatura na frente dele. Você não consegue ver com detalhe porque vocês estão muito longe. Mas você vê vários scripts entrando nos caminhões assim. E basicamente o ambiente tá ficando praticamente vazio comparado ao que tava antes. Tá, olha aquele homem ali, ele tá indo embora com aquelas coisas também. O que é aquilo nas costas dele? Eu não sei, não tô enxergando nada, tá muito escuro. Bom, Ok. Pelo menos eles estão indo embora. eu acho que tá mais seguro da gente se aproximar agora. Tem menos gente. Estão preparados? Sim. Sim. Ok, então Ok, vamos. vamos. Eu termino meu cigarro que eu tava fumando, vou subtrair aqui, que eu esqueci de falar que eu acendi um. Ok, ok. Por que você não falou antes, velho? Vou jogar a bituquinha, porque você ia roubar, mano. Mas eu vi. Ele tava com o cigarro dentro do carro? Ligado? Vocês que sabem, vocês decidem isso. Eu tava com Não, o você cigarro quer saber. dentro do carro. Mas quando ele ligou, eu... Não, tu não tava eu de vigia? Botei a cabeça pra fora da janela. Tipo, muito visivelmente. A janela tava aberta, mas tá beleza. Eu botei assim só pra, tipo... não gosto. Não Depois você acaba se acostumando. Tudo bem. ele fuma muito. Vamos então? Parece uma chaminé. Furtividade, gente? Isso, a É gente furtividade vai... de todo mundo? Não, eu tô perguntando. Não, gente. Vocês não falaram nada. Vamos. Ah, tá, então, ele falou do Cala nome. aí, rola a furtividade pra mim.
Eu tô esperando vocês falarem o que vocês estão fazendo. Vamos indo, gente. Vamos escondidinho, Eu vou pegar minha vamos M4. escondidinho, Eu vou pegar minha pelo M4 com a menos. lanterna na mão aqui, que eu não sei qual número que é. Acho que é esse aqui, pronto. É, eu pego a guitarrinha. Tá, O peraí, Joey Kaiser. fica pronto Deixa eu já fazer o também seguinte. com o arco pronto. E a Beatriz também. Ok, Você vocês lanterninha então no arco. saem durante a noite. Eu acho que esse é o 9, espero que está certo. É. Vocês Eu saem não sei o que aconteceu. durante a noite, Ah, tá. todos com a lanterna ligada. Eu não tenho lanterna, eu acho. Mas Todo a gente. mundo liga a lanterna. Você quer ir sem lanterna, Dante? Você pode ir sem lanterna. Não, porque Ei, eu não Dante, tenho. fica comigo. Eu só não tenho, porque. Né? Zero equipamentos. Ok. Fica perto de mim, eu ilumino pra você. Tá bom. Eu Obrigado, ouço Arthur. isso e fico com ciúmes. Como que eu apago a lanterna? Que tá ligada? Eu desligo. Pronto. Obrigado, senhor. Eu quero estar com a balestra na mão também. Ok, você pode ir com a balança na mão. Vocês vão se aproximando. Eu vou pedir agora pra todo mundo fazer um teste de furtividade pra mim. Fudeu! Vamos Ah, lá falhar fudeu. mais uma vez, hein? Vamos bater o recorde. Normal. Aí, é Sucesso normal, extremo. normal. Eu tirei Extremo normal. também. Dante, Nossa, eu não tô nem achando de tão rico que eu sou nisso, você filho. pode pesquisar Pera na aí. barrinha de O perícia. cara vai aí. tirar Achei. desastre e vai chegar. Ai, galera, tamo aqui! Foram quantos extremos, por favor, me confirmem? 2, eu acho. 2 extremos. Dois extremos. Tá? Eu fui normal. Então é. Eu falei. E Joey? Normal também. Tá, então é 8 pontos. Vocês têm, beleza, só pra eu ter aqui. Vocês veem o caminhão, aquele que tava com o farol aceso, dando ré e levando dezenas de pessoas embora. Era um caminhão bem grande. E vocês veem a entrada do orfanato com degraus pra ela. Beatriz, você e Dante, vocês reconhecem essa entrada. Vocês não conseguem enxergar dentro ainda. Gente, a gente já tá na porta? Sim, é aqui. Eu sei que vocês não confiam muito em mim, mas eu não sei direito o que eles estavam fazendo lá. E eu queria fazer uma coisa pra conseguir saber se a gente corre algum tipo de perigo só se entrar aqui. Que tipo de coisa, Dante? Eu consigo enxergar o paranormal. Que? E Faz isso. o que você precisa pra isso? Só de um celular. Aqui. Eu pego o celular e dou pra ele. Calma, Tá. você enxerga o paranormal? Sim. Esses aplicativos de ver fantasma é mentira. Não é exatamente Não manda SMS fantasmas, não, por favor. São mais objetos. Vai que alguém colocou algum tipo de coisa que pode ser prejudicial pra gente aqui perto. Tá, eu confio em você, vai. Faz aí o que você sabe fazer. Faz um teste de exposição paranormal pra mim, por favor. Eu? Se você quiser fazer o teste, o ritual. Como é que faz mesmo? Só rolar sanidade? É sanidade. Tá, eu vou querer fazer ritual. Você pode escrever ele daí. Falhei. Tá, você falhou. Me confirma qual é o dado de sanidade quando você falha? É 0 ou 1d4. Nem custa nada. Tá, não, você falhou. Mas você faz o ritual. Pode escrever. Agora é verdade. Você perdeu 1 de Então. sanidade. Show de bola. Eu coloco minha mão num colar que eu tenho no pescoço. A outra mão no celular. Aí esse símbolo que eu tenho na testa começa a brilhar muito forte com a cor amarela. E aí eu abro o olho e meu olho tá brilhando muito forte amarelo. Enquanto eu olho assim pra frente do orfanato. Tá louco. Dante. Você reconhece que existe algo paranormal dentro desse orfanato, mas você não consegue discernir exatamente aonde. Mas com certeza existem entidades paranormais aí dentro. Várias? Várias. Especialmente na parte direita do orfanato. Você sente muito vindo de lá. Entendi. Cara, eu virei o tio Spook, fi. Tá. Desculpa. Gente, Tá. Gente,
Tem muita energia paranormal aqui. Especialmente do lado direito do orfanato. Nossa, valeu, Sherlock Holmes. Mas... Você sente que o seu ritual de detectar entidades, ele funciona de uma maneira onde você busca o paranormal sem consciência. Você sente que na entrada não tem nada inconsciente. Um zumbi de sangue, por exemplo, não tem consciência. Você detectaria se tivesse um ali, por exemplo. Entendi. Mas aqui na frente não tem nenhum tipo de perigo pra gente. A gente pode entrar tranquilo, mas eu aconselharia a gente ficar longe do lado direito. Pelo menos por agora. Ok. Tá bom. Eu olho pra Beatriz. Cuidado com as portas aí, viu? Antes de abrir. Pode deixar. A porta tá aberta, É. a porta tá aberta, uma grande porta Cuidado aberta. com as portas. Eu olho Meu pra celular. trás. Cuidado com as portas, Põe o Eu celular, lembrarei Dante. disso. Porta não é da hora. Eu Eu saio devolvo o andando. celular pro... Nossa! Ah, Arthur que me deu, né? É isso. Foi. Devolvi o celular pra você. Ok, vocês podem então... eu vou trazer um de vocês pra cá. Vocês podem se colocar, vocês vão entrando no orfanato, né? Isso. Eu vou pedir pra todo mundo escutar enquanto vocês entram. Eu tô na frente, irmão, dessa vez. Quer escutar? Isso. Fracasso. Nossa, meu D5 tá foda, né? 2. Eu tirei 3, ó, gêmeo. Tem nada a ver. Ouviu? 1, 2, 3, ó. Mano, eu só tirei 2 e 3 em escutar e Tirei encontrar hoje. 15. Ninguém... Fracassei. Todo mundo fracassou? Eu não Se quiser eu rolo de novo. Não, é isso mesmo. O Vocês Orfeu vão, não vocês vão rolou. entrando no orfanato. Todo mundo se coloca junto com o Kaiser aqui, a porta é bem nessa entradona. Peraí que tá... Tô me iluminando aqui, velho. Tô vendo é nada. É isso. É, então, carai. Que medo, meu. Vocês começam a entrar e vocês veem nessa entrada alguns móveis abandonados, uns sofás, mesas. Tudo bem velho. E o ambiente é mais frio dentro do orfanato quando vocês entram. E vocês conseguem perceber uma névoa fraca no ar comparada lá fora. Tá Vamos frio, começar né? a checar o Tá lado frio. esquerdo aqui, então, primeiro. Lembrando que é no E e no Q, por favor. Não usem o scroll. Senhor. Então a gente Ah. concorda em não ir pro lado direito, né? Pelo menos por enquanto. Tá bom. O Joey vai indo na frente. Você vai explorando essa área esquerda, você vê uma sala... Oh, peraí. Calma, vamos com calma. Op. Vocês têm que ir Sorry. explorando devagar. Você checa essa área esquerda aqui e você vê só um sofá, uma mesinha e nada demais. Mas assim que vocês vão se aproximando, vocês ouvem, e é inevitável escutar, 2 homens conversando. Na direção de onde essa lanterna tá apontando. Desliga a lanterna. Eu falo pro pessoal. Quem que tá com a lanterna? Eu tô É só com apertar 1 quando quem quiser desligar a lanterna. mundo. Todo mundo. A gente não vai chegar a nada. Eu não vou apagar a lanterna. Você não apaga a lanterna? Ok. Você não apaga a lanterna e você aponta pra direção que tá acontecendo isso? Eu aponto. Ok. Você aponta e você vê 2 homens encapuzados. Eles têm tatuagens de textos. E eles ambos parecem ter uma pistola guardado. Na verdade é um homem e uma mulher. Só que na frente deles, o que mais te chama a atenção é uma coisa bizarra. Tem o que parece ser uma pessoa semi-morta, muito magra, completamente nua. Ela geme. O corpo dela tá cheio de tatuagens de texto. A pele dela é ruguenta e acinzentada. E parece que esses 2 caras encapuzados, esse cara e essa mina, eles estão brincando com essa criatura. Eles estão empurrando ela e dando risada. Só que no momento em que você olha pra eles, algo parece acontecer. A criatura que tava quieta, só gemendo, ela começa a gemer mais alto.
Eles olham e o homem fala: "Quê? Você não acha que essa porra tá estranha?" E ele dá um empurrão na criatura. A mulher responde: "Quê? Cala a boca, desde quando esse vestido faz alguma coisa? Ele só fica repetindo o nome deles." O homem olha de volta assim, meio confuso. "Sim, mas ele tá mais agitado, eles nunca fazem nada." "Pera, você tá sentindo isso? Você tá sentindo? Que sensação é essa?" A mulher olha de volta. Eu tô. O que tá acontecendo? Será que é por isso que eles estão agindo assim? Eles estão sentindo isso também? O que tá acontecendo? Eles empurram a criatura, que vai andando pra frente com a cabeça levantada, olhando pra cima. E eles começam a caminhar pra esquerda. Não me viram, né? Não. Estranhamente, porque a lanterna estava apontada pra eles. Kaiser. Só eu vi isso, né? Provavelmente. Não, todo mundo que tava olhando. Todos viram. Kaiser, como que eles não te viram? Eu sei lá. Gente, eu Espera, acho que eles são cegos. Mas... Tem certeza? Assim, se um feixe de luz é apontado diretamente pro meu rosto, eu perceberia isso nesse breu. Com certeza eles devem ter algum tipo de problema visual. Faz sentido. Tá. Mas vocês viram o que aconteceu aqui, né? Sim, Então vamos. foi muito estranho. Então vamos continuar com cuidado aí. Ok. Vocês querem seguir eles? De qualquer forma, eu confio no Dante e eu prefiro evitar o lado direito. Então, é uma boa ir pra onde eles estão indo. Ok. Alguém mira a Isso. lanterna pra cá que eu perdi o Arthur. Eles estão caminhando ainda, eles estão caminhando, eles estão vindo nessa direção. Dá um teste de furtividade pra mim, por favor. Dá um tiro! Tá, eu vou. Tem uma mesa aqui que eu não tô enxergando nada, maluco. Tem uma mesa, você consegue. Como assim? Você tá conseguindo chegar ao que a sua lanterna mostra, certo? Certo, mas é porque eu não consigo discernir o que é isso aqui, por exemplo. Isso aqui é uma mesa e uma cadeira. Tá, é porque vai aqui. Tá bom. É que não tô vendo do outro mas lado. é bem escuro entendeu? mesmo, Sim, mas é pra ser Chegar escuro perto, mesmo. Tá, então eu vou chegar aqui Porque na tem sombra mesa projetada. aqui. Isso é uma parede. Você vai à frente e você vê um bloquinho com algumas moitas, algumas plantas. Esses caras, eles foram entrar num corredor aqui na esquerda. Tem um bloquinho, vou pegar o bloquinho. Não tem bloquinho, é um tipo uma bancadinha com plantas assim. Ah, tá, eu achei que era um bloquinho Isso não é uma de mesa, isso é notas. só plantas. Tá. Vou dar um 360 aqui. Você olha pra direita e você vê uma porta. Você pode se aproximar mais. Uma porta fechada. beleza. Ok. Vou vir um pouco mais pra cá. Só uma mesa, umas poltronas, nada Isso. demais, né? Ok. Vamos seguir os caras. Tá, pelo que eu vi aqui, não parece ter nada nesse saguão aqui. Vamos seguir em frente. Pra Vocês entrar, conhecem esse quando orfanato? você olha pra frente, você aponta a lanterna pra frente, você vê duas entradas para o que parece ser uma área externa dentro do orfanato. Tá, Esses Beatriz caras e Dante, continuaram indo pra esquerda aqui. vocês conhecem esse orfanato? Pra onde a gente tá indo? É isso que eu ia perguntar agora. Que informações tem? Tem como dar uma guiada? Você pode dar um teste de inteligência pra ver o que você lembra exatamente. Vou dar o mesmo, então. Vocês não lembram de muita coisa. O orfanato tá bem destruído. Vocês só sabem que à frente de vocês tem uma área externa e pra esquerda tem várias salas e quartos. Mas você não lembra exatamente. Faz muitos anos que você não vem pra cá e o fato do orfanato tá todo destruído e tá muito diferente do que vocês lembram. Mestre, quem é que tava vigiando quando aconteceu o facho de luz lá no quarto andar? O Kaiser. No segundo andar, só tem 2 andares. Sorry. Mas esse feixe de luz continuou, né? Aceso, apagou. Ele ficou por um tempo e depois parou. Ele ficou, mas o George não chegou a ver, então. Que ele Não, só é. saiu. E quando ele tava aceso, Tá. um alto barulho foi escutado. Por todo mundo? Por você. Tá, beleza.
Tá, eu vou falar, Kaiser, pra esquerda a gente tem os quartos e algumas salas, e pra direita tem uma área externa. Eu não sei dizer exatamente porque o orfanato tá muito destruído, muito diferente da última vez que eu vi, mas acho que isso pode ajudar. Tá bom. Então vamos continuar então. Vocês vão pra que lado? Pro dos quartos, talvez? Vocês seguem pro corredor à esquerda. Os homens foram pra. Vocês estão pra vendo externo. eles indo. Você tá vendo essas duas pessoas encapuzadas e esse cara e essa criatura. Eles estão caminhando nesse corredor e conversando algo que vocês não Vamos conseguem seguindo. escutar. Vocês vão seguir eles? Pessoal, eu vamos não seguir sei. eles ou não? Eu sei lá. Vocês podem apontar a lanterna um pros outros quando vocês forem conversando pra ver os bonequinhos. A gente precisa explorar, acho que, um pouco de tudo. Independe de que lado a gente vai começar. Ok, então vamos começar por eles. E o Joey vai indo devagarinho atrás deles. Tá bom, eu vou também então. Eu Vocês também. vão seguindo eles por esse corredor e eu preciso... Esse corredor, ele permite 2 pessoas lado a lado. É no máximo de 2 em 2 que vocês podem ir. Eles estão levando essa criatura na frente e tá indo os dois, cada um de um lado atrás. E eles estão caminhando, Tá. conversando. Eles não parecem estar muito atentos, mas eu preciso que vocês tenham furtividade. Quem tá indo logo atrás deles, pelo menos. Tá, calma, quem vai na frente? Eu e Kaiser, nós. né? Eu não sei, a Bia quer ir na frente? Eu tava junto também, tanto faz pra Ah. mim. Fala aí, Kaiser. Eu quero ir na frente dessa vez, eu nunca tô na frente, senão depois o Celtic vai reclamar que eu não tô mudando, não sei o quê. Vai pisar numa trap. É pra rolar o quê? Furtividade. Furtividade. Beatriz, Joey. carrega a besta e já deixa Nossa, lá. extremo. Você tirou extremo? Ok. Então, Eu teoricamente tô carregando ela, que eu não consegui colocar na mão da minha personagem, mas eu tinha dito que tava com ela. tá, você tá carregando? Tô. 4. Boa. Já deixa ela um pouco, já deixa ela pronta. Eu vou me abaixar. Tô Fica carregando. atrás de mim. Colocando um virote. Ok, você tem um virote na besta. Então, Joey e Beatriz vão na frente? Ou não, Kaiser e Beatriz Eu vão e na Joey. frente? Ok, Eu e Kaiser Joey. e Joey, ok. Kaiser e Joey vão seguindo na frente, seguidos de quem? Eu. Beatriz Beatriz fica logo atrás de mim. Acho que eu. Eu vou atrás aqui com a lanterninha. e... Ok, vocês vão caminhando. Esse trio segue em frente até... Vocês podem continuar indo pra frente até chegar numa porta. E dessa porta vocês conseguem Mexe ouvir todo mundo. música vindo de dentro. Mexe todo mundo de uma vez aí, Lô. Alguém? É, o Selbit, mexe nós aí. Não. Eu vou mexer os bichos, vocês mexem vocês. Não. Que bicho. Os caras que estão na frente de vocês. Vocês veem eles abrindo uma porta e eles entram numa sala. E dentro dessa sala vocês conseguem ouvir uma música tocando. E vocês ouvem outras pessoas lá dentro. Eles empurram a criatura pra dentro e entram na sala. E depois eles fecham a porta. Safados, mano. Dá pra ver luz saindo da porta? Não Posso tem não luz encontrar? nenhuma em lugar nenhum. A única luz do ambiente é só da lanterna de vocês. Na nossa frente tem outra porta, é isso? Tem a porta que eles entraram e fecharam. Ah, e na nossa direita é um corredor, continua. E à direita é um corredor que continua. Isso. Tá. Qual a chance de todas as pessoas que estão dentro dessa sala serem cegas também? Não dá pra ver nenhuma luz vindo da porta. Eu tenho outra teoria. Talvez eles só consigam enxergar no escuro também. Uma coisa, eu não lembro se eu comentei com vocês quando eu tava lá na van, uma luz no segundo andar, ela acendeu, fez um maior barulhão, achei que alguém tinha escutado, inclusive. Mas depois ela apagou. De qual andar? Do segundo andar. Quarto andar. Segundo. O Joey se aproxima da porta e abre ela devagarinho, mostrando a lanterna. Você vai abrindo a porta devagarinho, você pode se posicionar nela aqui e você pode ir abrindo a porta com a sua mão mesmo. Sério, meu? Ai, que Você vai abrindo aos pouquinhos essa fresta. Prestra. Agora é vê nós que tá na fresta, mano. outros 2 caras encapuzados e mais um dessas criaturas magras e peladas e cheias de tatuagem. Só que agora ela não tá pelada e ela tem um corpo um pouco mais feminino. Deixa eu colocar o que vocês estão vendo. Um dos caras que tá sentado, ele tá escorado numa foice. E eles estão dando risada e bebendo e ouvindo música alta. Uma música
pesada de metal. Arthur, você reconhece como uma música dos dragões metálicos. Eles não parecem ter percebido a fresta que você abriu, e nem a luz entrando no ambiente. Eu vou deixar a portinha aberta aqui e vou puxar os caras. Tem esse amigo que entrou junto com o outro. Eles estão aqui, esse aqui tá de costas, inclusive, pra vocês. Essa moça... Eu vou botar os bonecos depois da cena, vamos lá. Eles estão conversando e vocês veem especialmente um cara tá vestido um pouco diferente de todos os outros. Ele tem uma manta apoiada no ombro e ele tem uma foice diferente das outras. Ela parece estar decorada de alguma forma. Ele tem um olho completamente branco e todos, agora que vocês estão olhando mais de perto, todos eles parecem ter os olhos mais esbranquiçados. Eles estão rindo, se divertindo e conversando. Um deles parece estar batendo e dando tapas numa dessas criaturas magras e cheias de tatuagens pra se divertir. Parece que é o passatempo deles ficar bebendo, ouvindo música e batendo nessas coisas. Esse é o cara que tá no meio, que chama mais atenção. São 3 caras. É esse cara e mais 3. São 4 caras. Sim. Devia ter você, isso. Eu viro um pouquinho pra trás. Kaiser. O quê? Vamos todo mundo pegar um de cada vez. A gente acaba com eles num golpe só. Eles vão ver a gente entrando, não? Você fecha a porta? Não. Encosto. Tá, você encosta a porta Pra de falar novo isso. pra perder a visão, porque senão você não tem como saber, né? Ok. Kaiser, são 4 mais 3 criaturas. Cada um pega um e a gente mata com um golpe só. Tá. Eu pego a minha faca que eu tenho do CS, assim, e já coloco ela na mão, assim. Ok. Vocês vão entrar no encontro furtivo, certo? Yes. Tá, vocês tinham acumulado 8 pontos de antes, eu vou deixar considerar esses 8 pontos. A porta só passa um por vez. Oh. E eles estão conversando entre si. Ok. Eu abro a porta. Você pode abrir e deixar ela aqui aí. São 8 passos então, certo? Sim, De cada. são 8 Joes que você consegue ir, exato. Mas se você atacar, você atacou. Não tem como ir e voltar. Certo. De cada vez. E eu quero me mover pra trás desse cara aqui, ó. Pra trás da foice. Como você quer fazer isso? Furtivo. Tá. Quero ir quietinho. Eu quero que você... Ok, você vai ter que fazer mais um teste de furtividade enquanto escutar deles. Porque você vai passar bem do lado deles. Você rolou? Não, tô rolando. Manda ver. Ai, meu Deus. Fracasso. Você começa a caminhar e você vê um caco de vidro, você sente que você vai pisar nele e quando você percebe, você pisa do lado e vai passando. A música tá bem alta e parece que o cara na sua frente não percebeu você. Você vai passando, mas você chega nessa poltrona. Tem uma poltrona na frente dele. Você consegue vir até aqui. Você vai passar por outros 2, certo? Tem mais 2 testes aqui. Você fracassou, né? Fracassei. Quando você chega na poltrona, você tenta passar por cima. Você bota o pé em cima da poltrona. E a poltrona afunda e faz um barulho. E quando você faz isso, essa pessoa que tá aqui, ela vem pra cá. Você não vê mais ela. E a música para. O cara que tá na frente de você levanta. Que é isso? Quem é você? E eu vou pedir pra vocês jogarem iniciativa pra mim, por favor. Puta Que pariu. Eu tinha 8 pontos de furtividade acumulado, hein? E ele Iniciativa tirou rola o como? fracasso quando você passou grudado neles. E ele tirou o Destreza, eu 18. acho, Hakim. Iniciativa é destreza? Destreza, me digam um tipo de sucesso. Foi normal. Vamos lá. Mano, ter toda iniciativa eu Tá. fracassei Temos com todas. essas coisas, extremo. né? Só. Eu. Ok, Beatrice primeiro. Depois, normal. Bom, desculpa. Eu. Kaiser. Normal. O Joey Normal. também? O Joey tirou bom? Normal. Normal, tá. E quem tirou normal além do Joey? Tá, Joey. Fracasso, ordem de destreza, por favor.
Eu tenho 10. Eu tenho 12. Tá, então o Dante louco. vai primeiro e depois Eu o sou Arthur. rápido, cara. Rapidamente lento. Sou mais rápido dos lentos. É Os nóis. scriptas, eles vêm... Calma. Todos falharam Ok, e vão porra. jogar nada. Eu sinto muito. Puta que pariu. Ok, você e eles. Ok. O Bobo vai ter que dar um 360. O cara catando. que tava com a foice, ele levanta e ele vê que você tá logo na frente dele e ele é o primeiro. E ele vai te dar um ataque. Ele pega, na real, ele pega a foice, que ele não tava com ela na mão. Ele se levanta, ele pega a foice e ele olha pra você. E você vê no olhar dele raiva. Os olhos dele são meio esbranquiçados. E você vê que um olho dele é meio vesgo e tá completamente branco. Parece até que é de vidro. Deixa eu botar ele aqui em cima. Cadê ele? Aqui. Eu vou puxar vocês pro modo combate. Ele só levanta e usa a arma dele. E pega a arma dele. Agora é o Joey. Não, desculpa, é a Beatriz. Beatriz. Tá, a Beatriz, no momento que ela vê isso, ela, sem pensar duas vezes, dá o tiro com a balestra na cabeça desse cara. Você tem desvantagem, porque o Joey tá na frente. E tá... Eu afundei na poltrona. E o cara meio que levantou com a arma. Sim. Eu Mas o afundei na Joey tá na poltrona, frente. tô lá embaixo. É linha de fogo. O Joey é bem entre você e ele. Puta que pariu. Tá bom. A Liz não vai ter nem a chance de ver o Joey, velho. Meu Deus. Salva ele. Vamos lá, armas de fogo, né? Isso, atira. Tá, sucesso bom. Ok, deixa eu ver. Você acerta, pode dar o dano. Nice, caralho. Boa, boa. Aumenta o volume da música. Ficou ruim. 4. 4 de dano? E aqui apareceu munição reduzida automaticamente. Isso, a Fique munição esperto. agora a gente mudou na ficha, a munição de vocês vai ser reduzida automaticamente, vocês não precisam mais abaixar sozinho. Abaixar manualmente. Vamos lá. Você acerta ele, ele levanta no susto assim, você logo de cara, pô, dá um tiro, a seta entra nele, ele, filha da puta, quem são vocês? São vocês! E ele levanta. Nisso, os outros dois, né, eles já se ficam bem espertos e puxam as pistolas deles também. Próximo. Cadê a ordem aqui? Eu tenho que tirar o Discord É da eu. frente. É o Joey. É o Joey. É o Joey? É o Joey. O Joey Não, pera, vai... o Joey é normal, porque o Joey tá aqui em cima, é o Kaiser. Então, eu tirei bom. É o Kaiser, desculpa. Maluco, eu tô com a faquinha na mão, né? Eu vou correr igual louco pra esse cara da foice e vou tentar dar uma facada nele, mano. Pode ir. Esse sou eu? Eu não Aham. tô vendo direito. Sim. Você vai atacar, né? Lutar, né? Fodeu. Fracassei, mano. Deixa eu puxar a ficha dele aqui. Eu ia sair fracassou? correndo se fosse eu. Tá. Fracassei. Vamos ver. Você tenta acertar ele com uma faca. Ele dá um pulo pra trás e já com a foice na mão, ele... Desgraçado! E tenta te cortar com a foice dele, que ele tá segurando. Você toma... Eu não posso nem tentar esquivar. Não É tem. um contra-ataque, ele É acertou. contra-ataque, é. Ah, tá. Nem Você toma fudendo. 5 de dano. A foice, ela te rasga quase que superficialmente, mas você sente algo estranho. Você sente que o rasgo dela se espalhou e aumentou depois que ele acertou. Depois que ele te acertou, o corte começou a aumentar em você. E ficou maior e sangrou mais. Agora é o Dante. Que dor, caralho. Mano, eu olho em volta pra ver se tem alguém vindo e saio do caminho pro Arthur poder fazer alguma coisa. Você não vê ninguém chegando, não. Mas também você não tem lanterna. Está tudo escuro pra você. Eu peço... Nossa, eu só saio do caminho, eu não tenho o que fazer. Eu Ok. me escondo aqui no canto e saio do caminho pro Arthur. Arthur, é você. Pera, essa aqui é a atriz. Tá, então eu vi ele abrindo espaço. Por que você tá me puxando? Ah, tá, eu tô atrás. Essa aqui sou eu, é. Tá, eu chego mais perto. Até onde eu posso chegar? Acho que aqui, né? A Beatriz ficou bem na porta, né? É, ela Então- eu tava um então pouquinho você não pra consegue trás, passar por na ela. real. Eu tava aqui.
Puta que pariu. Ela tá bloqueando a porta, ela tá bem na entrada. Cara, não era o Joey antes de mim, ou Salvat? O Joey já foi, não? Não. Ah, eu Não. pulei, é que eu Não. pulei o Joey porque ele tava na hora errada. Então é o Joey sim, desculpa. Pode ir, Joey. Eu vou tentar atacar essa pessoa aqui atrás de mim. Ok. Você pode virar pra ela, tá? Vou dar uma espadada. Você tá atacando ela enquanto ela tá puxando a pistola. Ela não sacou ainda. Então eu tenho 3 de vantagem. Não, você só tem um ataque normal. Ah, tá. Só pra conferir. Foi normal. Você acerta. Dano, Dano, sim. 9. 6. 6 de dano? 6. Nesse aqui, ok. Você dá um bom corte, você machuca bastante ele. Você rasga o peito dele assim. Ele grunhe de dor. Começa a sangrar bastante, mas ele tá de pé ainda. Eu não posso mirar nas mãos? Eu não consigo acertar as mãos dele? Não. Não, porque você não tirou extremo também. Ok. Agora é o Arthur. É, o Arthur. Não, eu só cheguei aqui, o mais perto possível, não vou nem... Você pode tentar dar um tiro com desvantagem. Mas aí posso tentar pegar neles, né, o tiro. Se der desastre só, você tira 1. Eu vi o César tomando a porrada? Você viu o César tomando a porrada. Ele tá tomando a porrada nesse momento. Então vou. Senhor. Abençoado. Onde que tá o cara que bateu nele? É ele na frente, é o cara da foice. É esse da... Tá, ok. Eu vou tentar, por favor, senhor. Ai. 2, Você Meu erra Deus. o tiro. A sua arma é silenciada, então ela não faz barulho, só sai, o tiro bate atrás dele. E você vê a criatura, essa criatura meio semi-morta, ela só... E começa a caminhar em direção a vocês. Ela vai caminhando em direção ao Joey. Elas vão meio que bem andada de zumbi, assim, meio só se jogando, sem fazer muita força. Agora, esses caras, a ação deles foi sacar a arma. Agora é o maluco da foice. Ele foi pra trás, ele atacou o Kaiser e ele vai aproveitar o embalo pra tentar dar mais uma porrada com a foice dele. Você pode contra-atacar, esquivar ou bloquear. Esquivar é destreza? Destreza, sim. Ou tem esquivar? Tem esquivar, aqui? tem esquivar. Ah, não, tem esquivar? Vou esquivar. Tirei bom, mano. Tirei 20, foi bom. Você Faz consegue, ideia. você pula pra trás e você vê a foice passando mais uma vez. Você tomou aquela primeira que enquanto abria você consegue ir pra trás e desvia do segundo golpe dele. Ele olha pra vocês. Vocês finalmente chegaram! E agora é a Beatriz. Esse cara que tá aqui do lado, ele tá quão longe de mim? Ele tá do seu lado. Tá, eu vou tentar passar a faca nele. Você tá com a besta na mão. Pegar a faca é uma ação. Então eu vou carregar a besta. Ok. Você vai ficar aí ou você vai se mexer? Tá. Eu vou só dar alguns passos pra frente pra liberar passagem pro Arthur. Aqui é uma porta, calma. Ok, você pode vir até aqui, sim. E agora é o Kaiser. É eu? Sim. Mano, eu tenho uma visão razoável dessa mesa aqui. Tem, sim. Eu posso tentar correr pra ela? Pode. Que vai... Tá, então eu vou correr pra ela então. Você passa por essa criatura, você vê que ela vai acompanhando você com os olhos e você vai pra trás dessa mesa aqui e usa ela Pra trás de da cover. mesa e eu pego a M4. Ok. O próximo é o Joey. Eu vou dar outra espadada nesse cara aqui. Você pode usar, ok. Eu vou aumentar um pouco o brilho do lugar só pra... Eu vou pedir pra vocês não olharem o resto da dungeon pra não tomar spoiler. Não, eu tô com um zoom fudido aqui na tela. Foi bom, amigo. Foi bom? Bom. Ok. Deixa eu... Seria mais... Ok, você acerta. Você atacou quem? Desculpa, o cara da pistola? É, de novo. Ok, pode atacar. Mesmo que eu tinha atacado antes. Pode dar o dano. 5. 5. Você dá aquela primeira cortada, você vira a espada e crava nele. Ele dá um sorriso e morre em cima da sua espada.
E aí você só tira e ele Eu cai. tiro a no espada e chão. falo, droga! E agora é o Dante. Eu quero tentar engatear pra pegar a arma desse cara. Engateando mesmo, tipo... eu Você sei se o não Arthur viu ele tá na morrendo frente? exatamente. Ah, não vi? Ah, então tô quietinho na minha olhando pra trás ainda. Tá. Tô quietinho olhando pra trás se alguém vem. Você pode dar um Tô encontrar bem pra de ver se boa. você percebeu que ele morreu. Pode ser? Então bora Manda ver. encontrar. Faz eles derreter, maluco. Sei lá, mano. Joga hóstia neles. Nice, deu um sucesso normal. Você consegue ver sim. Tá, eu quero então engateando, tipo, bem de boa, escondidinho mesmo, tentar pegar essa arma, velho. Ok, você passa então, você pode ir passando, você passa devagar pelo... Eu deixo você vir até aqui, é tipo um terço do seu movimento. Até aqui? Até a porta, você tá deitado no Tá, chão até a assim, porta passando aqui. devagarinho. O Arthur não te vê porque você tá bem no escuro, ele tá no meio da batalha. Agora é o Arthur. Tá, eu vou entrar aqui o máximo que der. Aham. Aqui tem uma Tem porta. alguém aqui que eu consigo ver? Você não consegue passar Eu consigo porque a atirar Beatriz nesse tá cara te aqui? bloqueando, Mas eu consigo atirar nesse cara aqui Não por embaixo? causa da porta, ou a não? porta tá bloqueando. Cocô, velho. Putz, eu consigo então... Nossa, eu consigo passar por esses caras aqui, ó, tipo aqui nesse cantinho? Tá. Pra eu pegar um posicionamento, não? Se você consegue o quê? Passar aqui, ó, tipo onde esse cara morreu aqui, tipo, vir pra cá, sei lá. Consegue, eu deixo você passar, sim. Tá, então eu só vou vir até o máximo que der aqui, ó. Ok. Assim, e vou atirar também nesse cara aqui. Ok. Esse aqui, ó. Pode atacar. O da foice. Isso. Ele tá sem cobertura ainda. Ele Tá tá bom. atacando, né, no meio do... Por favor. Sucesso bom. Pode dar o dano. Nice. O dano, vamos lá. Tei. 6. 6 de dano. Você acerta bem no peito dele. Ele parece ser bem resistente. Ele tem uma, ele é bem musculoso assim. Ele parece aguentar bem. Quando você acerta ele, ele vira pra você. E agora é o outro cara, o cara que tá aqui embaixo. Ele vem se esconder atrás dessa poltrona como cover. E ele tenta dar um tiro na primeira pessoa que tá na frente dele, o Joey. É uma mina, na verdade. Ele erra, ela erra. O tiro passa por trás, faz um barulho bem alto, o tiro. E agora é o cara da foice. Ele vê que o Arthur atirou nele e vem correndo pra cima do Arthur, que tá aqui em cima, né? E ele vai tentar te acertar com a foice. Você pode contra-atacar, esquivar ou bloquear. Eu quero... Contra-atacar usa o quê? Contra-atacar é lutar. Lutar bem. Tá, eu quero contra-atacar. Eu vou tacar aqui. Tei. Sucesso normal. Você consegue. Você Nice, pode dar o dano. Arthur, Ele vem com caralho. tudo com a foice pra cima de você, mas ele dá uma tropeçada nessa criatura que tá entre você e ele. 3 de dano. 3 de dano. Você dá um socão e desestabiliza ele um pouco. Agora é a Não, Beatriz. seu otário. Beleza, eu vou mirar meu tiro nele. No cara da foice? Aham. Pode atacar. Nossa, fracassei, Dá um velho. teste de sorte pra mim, por favor. Tá. Sucesso bom. Você vê o seu virote passando, raspando naquela criatura que fica... E não acerta ela. Elas continuam caminhando e elas vêm, tipo, caminhando lentamente e fica na frente. Joey, você vê essa criatura bizarra, ela só fica na sua frente, te olhando, e não faz mais nada, ela só tá te olhando, assim, bem de perto. Eu vou pedir fazer um teste de sanidade. Tirei 69, isso devia contar. Mas foi Ok, fracasso. Você toma 1 de sanidade, porque é bizarro. Parece que tem uma pessoa ali ainda. Não parece um zumbi, não parece um morto-vivo. Parece só uma pessoa num estado muito, muito, muito decrépito. E ela tá só olhando no fundo dos seus olhos, completamente vazia. E você escuta ela sussurrando. E agora... Deixa eu ver quem é. É... o cara da foice, certo? Não, pera, a Beatriz tá com ele, agora é o Kaiser.
Eu tô com a M4 na mão já, vou dar um tiro no cara da foice. Ok, ele tá na frente. Onde você Tá, tá? Desculpa, você tá atrás da mesa. eu Ok, tô você na tem um tiro mesa. limpo. Pode atacar. Eu tenho... Eu tô quase queima-roupa. Se eu der 2 tiros, eu vou ter desvantagem? Você tá quase queima-roupa. Se você der tiro, você não vai ter desvantagem. Eu deixo isso. 2 tiros? O quê? 2 tiros? 2 tiros, é. 2 tiros, sim, você pode dar 2 tiros, é. Tá, então eu vou dar 2 tiros. Foi normal um. Ok. Ah, eu fracassei o outro. Pode dar o dano do primeiro. 9. 9 de dano? Aham. Nossa. Você pode escrever como ele morre pra mim, por favor? Yeah, Ele vem correndo com tudo pra cima do Arthur. E aí você faz o quê? Mano, ele tomou o soco do Arthur, ele tava meio tontinho assim ainda, meio tentando se recompor. Na hora que ele parecia que tinha se recomposto, puf, passou na têmpora dele assim, ó, uma balinha. Ele cai morto no chão. O amigo dele caralho. não parece nem reagir. Desculpa, você tá morto. Morre, por favor. Ele não quer. Ele não tá morto. Por que ele não tá morrendo? Eu não Não sei. quero. Ele tá morto. Pronto. Ele sumiu, morto. Agora, ele devia... Tem o corpo dele ali. Eu vou representar ele como esse corpo aqui, porque meu tokenzinho bugou. Agora é o Joey. Só tem uma pessoa viva aqui atrás, na poltrona. Atrás da poltrona. Vocês percebem Beleza. que, ao contrário de, por exemplo, os cultistas do prédio, quando esses caras, os scriptas, morrem, eles não parecem ligar. Beleza. O Joey... Eu tô Ouviu chamando o eles de tiro. scripta porque não é muito spoiler, é só o nome deles, mas vocês não sabem que eles chamam assim. Ok. O Joey ouviu o tiro vindo de trás, né? Que a mulher errou. E ele meio que ignora essa criatura. Ele sente isso... Ele realmente sentiu, né? Que não é... Ele não sentiu hostilidade vindo da criatura. Então ele sentiu Não um pouco mesmo. de empatia por ela. Ele meio que só ignorou ela e pulou pra trás da poltrona pra pegar um pouco de cobertura. Ok, você pode fazer um teste de destreza pra mim, por favor? Pra ver se você consegue Ok. passar pelo meio dela com facilidade. Extremo. Você, porra, descreve aí. Eu dou um mortal. Eu dou um mortal e paro certinho de costas. Desculpa, de frente. Exatamente assim como tá Ok. colocando. Isso. E, você E tem uma abaixo, e me abaixo. Você tem uma linha direta pro cara, pra mina. Certo. Acabou só. Não, isso não foi uma ação. Eu só queria ver se você não tivesse falhado, você teria gastado ação, mas você não gastou. Ah, tá. Bom, eu preparo o arco. Que eu tô com a espada na mão, né? Ok, Então, você puxa o arco. Isso. Dante. Tô chegando perto dessa arminha aí, Você já velho. tá no chegando alcance quase dela, lá. se você quiser aqui. Eu quero pegar a arma, então. Ok. A arma é uma Glock. Eu também tenho essa. Nossa, era essa que eu deveria ter se eu tivesse, né? Muito de bola. Você pega a Glock eu na mão. consigo já usar ela? Pegar ela foi ação. Tá, pegar a Glock. O próximo é o Arthur. Quem falta aqui na sala? Falta Só ela. E, Só ela? e as coisas. Os Então existidos. bala nela. Eu vou lançar. Pode dar o Ei. tiro? Sucesso normal. Pode dar o dano. Nice, mano. Let's go. 10. 10 de dano? Nossa! Ela se protege atrás da poltrona. O tiro passa pela poltrona e acerta ela, mas não com o impacto que teria acertado. Você dá um bom dano, mas não o suficiente. Por causa da... Porque ela se esquivou pra trás da poltrona, que era o cover dela. Agora é ela. Ela vai atirar em você. Ela tomou o tiro, ela... Filha da puta! E vai atirar. Ok. Você tá com cover? Eu imagino que não. Onde Eu você tô tá? aqui, ó. Tipo, olha onde eu tô aqui, ó. Não, você não tá com cover, não. Você pode usar o Joey de Nossa. cover se você quiser. Jamais, tá louco? Eu tô agachado. Ela erra o tiro. E o tiro bate atrás de você na parede. Nossa, ela é muito ruim. Horrorosa. Agora é a Beatriz. Beleza, vou mirar nela. Você tá aqui, você pode mirar. Você tá mirando ou você vai atirar? Vou atirar, vou atirar. Pode atirar.
Desastre. Ela tirou extremo. Ela quase como um sexto sentido, ela olha pro seu virote. Ele passa reto. Ah, sua arma trava, na verdade. Você nem atirou. Tá. A sua arma travou e você tem que passar agora 2 rodadas arrumando ela. Puta que pariu. Ótimo. Taca no chão. Se você quiser usar, você pode só trocar de arma. O próximo agora é o Kaiser. Vamos de pipoco na mina. Manda ver. Ok. Normal. Pode dar o dano. Mais de 3, mais de 3. 6. 6. O dobro. Ela se desvia assim do virote, mas o virote nem sai. Ela fica um pouco confusa. E nessa confusão, ela não viu a bala que o Kaiser deu no meio do nariz dela. E afunda pra trás. E cai morta no chão, acabando o combate. Nossa, velho. Tá, eu tô com um corte de foice da onde que foi mesmo? Você tomou bem no peito, assim, ele rasgou e abriu mais depois que ele deu o corte. Claramente tem alguma coisa paranormal aí. Tá. Você tá bem? Você tá bem? Kaiser. Tá todo mundo bem? Acabou? O Tô Kaiser bem, tô tomou bem. Parece que o uma Kaiser foiçada. levou uma foiçada, levou um puta corte. Gente, ainda tem Não, umas mas tô bem, criaturas tô bem. aqui. Eu e começo a essas colocar a mão na criaturas cabeça aí? dele pra ver se ele tá com febre. Calma, elas... Tô bem, elas não... Você vê essas criaturas, elas as duas ainda, Joey, quando você saiu, elas continuam olhando pra você. E elas continuam indo na sua frente. Elas não parecem querer machucar, elas... eu nem acho que são criaturas, eu acho que ainda existe um resto de humanidade nelas. Mas vamos ficar longe, né? Evitar. Humanidade, Eu quero- Joey. Parece que são só pessoas que sofreram muito, não são... Você não acha que elas ainda estão sofrendo? Vocês podem se olhar com a Olha pra lanterna elas. pra ficar mais fácil. Eita. Eu quero ir caminhando até a criatura e começar a ver os escritos, pra ver se eu reconheço alguma coisa Tá. das criaturas. Vou ficar aqui Dante, iluminando vocês, ó. quando você chega na criatura pra olhar ela, você percebe que todas essas tatuagens são em línguas diferentes e textos diferentes. Tem partes que são histórias enormes e tem outras que são só frases diferentes. Eu vou pedir pra você dar um teste de linguagem pra mim, por favor. Linguagem normal, Normal. ou linguagem no geral? Tá bom. Tá. Linguagem nativa, então. Bom, sucesso bom. Você consegue reconhecer algumas dessas são claramente frases de pessoas famosas antes delas morrerem. Outras são histórias de terror. Coisas como eu vejo alguém me observando pela porta ou eu acordei num corredor escuro. Gente, as escritas nessas criaturas são bem estranhas. Algumas coisas são frases de pessoas famosas, outras são coisas de filme de terror. Parece que eles estão tentando moldar o jeito que as criaturas pensam com as memórias nesses textos. Pode ser algum tipo de ritual de mente. Eles têm salvação, Dante? Vocês veem que eles continuam só sussurrando e gemendo, sem parar, sempre repetindo a mesma coisa. Cada um fala uma coisa diferente. O masculino continua falando... Eu tenho que pegar o nome dele. Ahuratom! E a Eu feminina quero chegar perto de escutar isso. continua falando... Dante- O Dante respondeu se tem salvação? Você fez assim? Eu falei, não tenho como te afirmar. Teria Eu que... queria... Então eu Queria vou pegar a saber faca. Isso é alguma língua? Eu posso tentar fazer uma língua estrangeira aqui? Você pode tentar fazer história, talvez. Tá, porque minha língua estrangeira é latim, mas beleza. Você pode fazer um teste, se você quiser. História foi fracasso. Tá, você não reconhece isso. Tá. E língua... Sucesso normal. Você reconhece que não é latim. Não. Tá. São nomes... Gente. São provavelmente nomes de alguma língua que vocês conhecem. Tá. Mestre, eu quero olhar bem no fundo dos olhos desse que tá na minha frente aqui. Ok. Você olha e você vê olhos humanos completamente vazios.
E ele tá olhando de volta no fundo dos seus olhos. E ele bota uma mão no seu ombro e a outra mão no seu outro ombro e fica te olhando, te encarando, no fundo dos seus olhos. Eu quero colocar a minha mão esquerda num dos ombros dele também. Tipo, meio como se eu fosse retribuir assim. Tom. O Joey fala: eu sinto muito que isso tenha acontecido contigo. E crava a espada no peito. Dá um ataque pra mim, por favor. Eu acerto? Já. Sim, você pode dar o dano. Quatro. 4 de dano. Quando você começa a enfiar a espada no peito dele, você vê algo acontecendo. As tatuagens do corpo dele e a boca e no fundo do olho dele você começa a ver um brilho surgindo. Ele... Oratom! E ele começa a brilhar forte. Ele pula pra trás de você e tenta te dar um soco na cara. Puta que eu paroba. Eu esquivo ou eu. É um ataque surpresa, você não tava esperando. Você toma um soco na cara e ele começa a se mexer rapidamente e olhar pra você. E ele fica repetindo: Oratom! Oratom! Agora freneticamente e quase gritando nesses gemidos bizarros dele. Pessoal? Você deu os 4 de dano nele, mas agora ele parece virar outra coisa. É um combate. Calma aí. A outra fez alguma coisa? A outra Também? tá só olhando. Ela tá olhando e ela vira pro Kaiser. E ela fica só olhando. Enquanto isso, vamos lá. Você tomou 3 de dano, Joey. Eles dão um puta de um socão na boca. E ele tá soco bem dado. freneticamente e vindo pra cima de você depois desse pulo pra trás. Pra sair da sua espada. Eu posso atacar de volta? Agora? Sim, é sua vez. A não ser que alguém queira fazer... Eu vou manter a ordem que tava antes, que seria o Dante agora. Nossa, não tava com a arma mais na mão. Eu não acharia que tem uma treta, Tá, então... agora o Arthur. Eu nem sei onde eu tô. Ah, tô aqui, ó. Eu tava iluminando Você tava de longe, sim, mas você pode estar... Você tava aqui, mais ou menos, em cima. Tá. Só tô pegando a arma na mão, só. É esse. Cadê o bicho? É o que tá brilhando ali. É esse que tá brilhando, né? É. Tá, vou mirar e dar um tiro também. Pode atacar. Ok. Let's go. Yes, sucesso bom. Pode dar o dano. 9. 9 de dano. Você vê essa criatura se mexendo rapidamente assim. Ela ataca o Joey, ela vai pular no Joey pra atacar, continuar atacando ele freneticamente. E você atira na cabeça dela. E ela cai morta no chão. E as tatuagens todas param de brilhar. Nossa senhora, eu não sabia que isso ia acontecer! Nisso, Kaiser, Eu? a feminina, ela vem e ela fica encarando seus olhos. Ela tenta botar as mãos no seu rosto assim. E fica tentando Vou dar olhar no 2 fundo tiros. dos seus olhos. Vou dar 2 tiros. Não, calma. Você vai eu atirar? Posso, tipo... Eu posso entrar na frente dele? Tipo, falar, não faz isso? Você vê ele levantando a tempo? arma, você pode gritar, mas ele... Não faz entra isso. na frente, não. Por quê? Olha o que ele fez com o Joey. Mas isso Acho foi que você porque ele entender- atacou ele. Foi ele que botou a espada nessa criatura. A gente precisa saber o que ele é. Será que Foi eles só são porque eu inofensivos ataquei. até a gente atacar? Pode ter muito mais. Talvez tenha um pingo de humanidade. A gente tem uma morta no chão, a gente pode investigar ela. Eu posso olhar pra ela pra ver se descobre alguma coisa. Calma. O sangue essa criatura jorrando merece dela defesa. é vermelho. Você tem 5 minutos antes de eu atirar. Ô, mestre, Tá. eu quero tacar um encontrar no corpo do foicento aqui, ó. Tá, pode dar encontrar. Eu quero vir pro corpo desse daqui. E tentar desembrulhar os inscritos do corpo. Só pra eu saber, enquanto isso já deu Não tempo é tudo de eu arrumar tatuado. minha Tá tatuado arma? na pele dele. É tatuado? São a todas pele tatuagens mesmo? na pele dele magra, sim. Nossa, cara. Você dá uma vasculhada no corpo do cara da foice, Arthur. E você não encontra nada. Ele tá completamente... Ele não tem nada com ele, só tem aquela foice jogada no chão.
Tá, quero dar... Arthur, você pode me emprestar a sua lanterna? É claro. Tá, eu quero dar uma peraí. vasculhada pelo quarto pra ver se eu acho alguma coisa que pode mostrar o que seja isso, alguma coisa de ritual. Você dá uma olhada ao redor, parece uma sala de festas, assim. Só tem vários cacos de vidro de garrafas jogadas, umas caixas de som, umas poltronas viradas. Essa sala parece não ter muita coisa além disso. Tá, eu vou procurar por essa pessoa aqui. Pode, procurar a batalha também. acabou já. Pode deixar a música. Vou dar um encontrar no corpo dessa mulher aqui que morreu. Tá. Dá um encontrar. Você explicou como é que era a foice, ô mestre? Eu não lembro. A foice, deixa eu puxar a arte dele de novo pra você ver. Ela é uma foice que tá amarrada, a lâmina tá meio que amarrada e pregada numa madeira. Ah, entendi. E ela tem alguns detalhes cravados na lâmina, meio ondulados assim. Sucesso normal. Ela tá amarrada num cano. Entendi. Foição bonita. Olha essa foice aqui, Kaiser. Foi isso aí que me machucou. Eu posso olhar? Você tirou Foi isso quanto também? no encontrar? Fracasso? Normal. Você só percebe que na verdade, você tirou desastre. Você só Eu me encontra isso, escondi você nele. percebe, você consegue perceber pegando a foice que na verdade era uma faca amarrada num cano. E na pessoa morta aqui no chão? Quanto você tirou no encontrar? Normal, 11. Vamos lá. Normal, Normal. você encontra R$100. Vou embolsar, né, mano? Dá pra mim, O cara velho. acabou de sair da Tô cadeia, passando já tá fome, mais rico fi. que o Arthur. Porra! Não, mas tá, eu não consegui encontrar nada. César, eu posso ver seu machucado? Descobriu que você me chamou. Sim, eu posso ver seu machucado? Kaiser, Kaiser, só é eu. César. Kaiser, desculpa. Opa, lagou. Largou. Velhos hábitos, né, mano? Vidas passadas e tudo mais. Tá ligado? Você recebeu um sinal, mano. Fui possuído por É verdade. Ei, Kaiser. Ele pode ver seu machucado, ele é médico. Kaiser, aquela criatura, ela tá. Você deixou, né? Você não atirou nela. Ela tá botando as mãos no seu rosto e olhando pra você. Eu não tô olhando pra ela. Você não tá olhando pra ela? Não, eu tô olhando pros lados. Sei lá, mas tô com a Ela arma tenta ficar na puxando o seu rosto pra você olhar pra ela. Eu tento resistir. Se tiver muito difícil, eu vou dar 2 tiros. Tá, ela tá fazendo. Ela faz força pra você olhar pra ela. Faz um teste de força? Tá, eu olho pro Dante. Eu só faço assim. E eu vou dar um tiro. Não tem o que fazer. Você vai atirar? Vou dar 2. Você dá 2 tiros sem desvantagem em ambos. Me gruda Pode a arma na rolar, cabeça. Não. pode rolar o dano de uma vez, não? Não, você tem que atacar 2 vezes. Ô, louco, mas eu tô encostando a arma mas nela, é queima caralho. roupa, né? Mesmo assim. Você pode dar um desastre, pode acontecer coisas. É um RPG, no fim das contas. Normal, 1. Ok. Imagina a Liz, velho. Na real, como é mirado, Bom, eu vou outro. deixar você dar o dano direto sim, porque é mirado. Ah, mas eu acertei os 2. É praticamente, né? Você teria um bônus de mirar ainda, tem bastante coisa. Se você encostar. Tá, então vai 10 mais... Você encosta 3. na cabeça dela, pum, e explode instantaneamente. Ela cai morta no chão. Tá. A sua pessoal, M4 não desculpa, é eu não silenciada, né? Não é silenciada, Ok, não. só pra confirmar. Kaiser, eu Pessoal, posso ver seu desculpa, machucado? eu não sabia que tudo isso ia acontecer. Tá tudo bem, Arthur, não é culpa sua. Arthur? Joey, desculpa. Fiz nada. O que você vai fazer em mim, Dante? Nada, só quero ver como é que ele tá. Eu quero ver se posso fazer alguma coisa. Você é médico, né? Sim. Tá bom. Aí eu deixo ele olhar. Roda o primeiro socorro, O que senhor você quer mestre? fazer? Primeiro socorro é só pra quando estiver morrendo. Então medicina, né? Medicina, sim, mas medicina você precisa de, tipo, 1 hora pra tratar os ferimentos. Então deixa quieto. Vendo o ferimento dele, eu vejo que tem alguma coisa grave, alguma coisa que pode ter infectado, algum ritual Ele da tá foice. você não tá que- com lesão grave não, né, Kaiser? Quanto que é lesão grave? Mais da metade, se você tomar mais da metade numa porrada só. Foi. Não. Então não. Mas por 1 não foi lesão grave. Tá. Não teve nenhum tipo de infecção nem nada da lâmina. Não, isso tipo, seria nada, uma né? lesão grave. Tá. Não, parece que tá tudo bem. Mas o se rasgo é tivesse algum feio, tipo- ele é abertão, assim, grandão. A gente tem que costurar isso. Em breve. Mas eu acho que não é nada agora- que... Agora não tem urgente. jeito. Pessoal, quando o cara da foice foi atacado pela primeira vez, ele falou, finalmente vocês chegaram. E pelos tiros que a gente deu aqui,
Eu acho que eles definitivamente estão esperando a gente nos outros lugares. Desculpa, eu vou tomar mais cuidado. Eu só quero encontrar a senhorita Liz logo. Tá Tudo bem, Joey. A gente tá dando o nosso melhor. Vamos continuar assim. Vamos seguir. Aí eu começo Eu quero- a sair da sala. Ok. Eu quero dar um encontrar nesse cara aqui, ó, dos que eu matei com a espadada. Pode não encontrar. Fracasso. Você não Que encontra porra. nada demais nele. Ok. Nada que chama atenção. Então, Tem 5 pila. Nada. Ok. eu tô indo logo atrás da Beatriz e quero ver se ela se machucou, mas sem falar nada. Ok. Dá um encontrar. Tá. Ah, mas pera, você consegue ver, tipo, não precisa nem dar um encontrar pra isso. Não? Então sei. Beatriz, você se machucou não, né? Não. Tá. Eu me machuquei, né? Mas tudo bem. ninguém pergunta. Achei curioso. Ok, vocês podem se arrumar aí já no corredor como vocês querem continuar progredindo. Eu vou mais atrás dessa vez Pode e deixar, com é. com a flecha. Com arco e flecha. Eu já consegui consertar a balestra, né? Se você conseguiu... Você conseguiu, sim. Você consertou a balestra, já pode equipar. É só durante o combate que ela fica travada. Tá. Cada rodada tem 15 segundos, então é tipo 30 segundos pra conseguir consertar. Uhum. Beleza. E aí, quem vai na frente? Eu posso ir. E aí, Arthur? Eu não. Então eu vou. Vocês começam a seguir em frente então e vocês veem que seguindo a frente para esse corredor, à esquerda de vocês tem uma porta fechada e vários escombros que impedem a passagem mais pra frente. Na nossa esquerda tem uma porta fechada. Isso, Na direita, né? na Direita, esquerda. É, isso, na direita de vocês, é a minha esquerda, certo? É a direita de Vocês vocês. querem que eu vá levando? Vocês não aqui? conseguem isso, passar eu tô por me esses escombros, atropelando eles vão aqui, até maluco. o teto. Eu levei a Glock comigo, né, mestre? Só garantindo aqui. Você pegou a Glock, se você quiser pegar a Glock, bota no seu inventário aí. Tá. Já tinha uma, né, que eu não acabei não Ok, pegando você na pode hora. considerar. Tá. Tem uma porta Eu ganho fechada ao dinheiro de lado de volta? vocês. Você tem as coisas certinhas dela, Raquinha, aí? Qualquer coisa eu te passo no Eu zap. Ele tenho. tem. Ah, então, tudo bem. Depois eu ver Só se o queria mestre me ajudar. reembolsa. Tem Humilde. como saber se a porta abre pra frente ou pra Ah, dentro? Ou- Essa daqui especificamente provavelmente abre pra fora. Tá. Enquanto é de Xana, eu tô vendo quanta munição tem na Glock. Eu abro assim, vejo. Beatriz. Ou pra pode dentro. Abrir, eu tô com... Todas as portas abrem pros dois lados. Vocês podem abrir pra dentro se Ah, quiserem. Fica mais fácil. Tá. Dobrar essa dupla, mano. Pode abrir que eu te dou cobertura. Pior que eu vou tentar abrir pra fora. Vou tentar abrir de uma vez. Abre pra fora. dentro, porque senão vai dar um probleminha de vocês passarem no corredor depois. Tá bom, Ela abre pra então vou dentro, não faz nem pra sentido abrir pra fora, desculpa. Tá. Você abre a porta. Bem e devagarinho. dentro dela, vocês veem um incrível quartinho apertado e vazio. Com um armário na esquerda, com algumas panelas, algumas caixas mais à frente e uma pia ao lado. Posso dar um encontrar? Pode não encontrar. Aí, o que é aqui, Dante? Sucesso normal. O que você está procurando exatamente? Absolutamente qualquer coisa que fuja de uma pia e caixas e armário. Você vê um armário fechado e você nota, não é muito difícil notar, que quando você aponta a lanterna pra ele, tem uma fresta atrás. Tá. Posso rolar Tá. inteligência pra saber o que é o quarto, mestre? Você pode rolar E o inteligência pra Kaiser tentar se perguntou? lembrar. Beatrice, inclusive, dá um teste de inteligência também, por favor. Beleza. Normal, Na normal. cozinha. Normal, aqui deu fracasso. Aqui deu normal. Aqui deve ter eu tirei bugado, deve ter 8. bugado. Não, acho que tá bugado. Daí foi, agora foi. Normal. Safe. Você lembra, Fracasso. Dante, que esse é um quarto de zelador. O zelador do orfanato ficava aqui por alguns dias. Esse era o quarto do zelador, Kaiser. Ele, sempre que ele vinha aqui, ele ficava aqui por um tempo. A gente não vinha muito por aqui. Eu não conheço esse cômodo, mas parece que tem uma fresta atrás daquele armário. Talvez tenha alguma coisa ali. Vou falar bem baixo. Pro Joey. Tá aqui na minha frente. Joe? Acho que a gente deve checar. Ok. Vamos lá. Eu vou ficar no corredor olhando pra trás. Mais aqui. à direita, vocês veem que aqui embaixo tem uma parede e tem mais Oi. coisa no quarto aqui pra baixo.
Tem um outro armário. Você segue em frente pra explorar. E tem uma cama. Meio suja e meio abandonada. Essa Eu acho que eu escada não aqui não dá entendi pra... direito a descrição. Eu pensei que tivesse alguma coisa, tipo, se a gente arrastasse o armário, teria alguma coisa Então, calma, atrás, calma. É isso? que vocês foram lá. Só tô descrevendo o resto do lugar. Beleza. Mas Tá. tem uma coisa aqui sim. Só pra conferir se eu tinha entendido Eu errado. vou ali no meio, então. Eu vou ver o que tem ali atrás. No armário? É. Você vê que o armário tá um pouco solto, mas ele é pesado. Dante, Beatriz, me ajudem aqui. Tudo bem, Vamos lá. Vocês três, então, Quero- fazem força. Nem precisa fazer teste, porque estão em 3. Vocês conseguem começar a arrastar o armário um pouco pro lado. Pode arrastar. Olha! Que bonito. Cuidado, pessoal. Eu vou seguindo em frente, junto com a Beatriz. Uhum. Quem ficou pra trás aqui? O Arthur ficou um pouco pra trás. O que você tá fazendo, Eu Arthur? tô Com o olhando o César, corredor. com o Kaiser. Tá, pera. O Kaiser e o... Ok. Eu tô olhando o corredor. Ok. Vocês foram seguindo reto. Vocês chegam no que parece ser um banheiro. Bem sujo. O cheiro é de mofo. É bem desagradável. Não se vira. Nunca aperta F quando vocês estiverem com lanterna, tá? Senão buga. Deixa sempre virado normal. Assim. Por que tem uma passagem secreta? A parede que se revelou atrás do armário parecia estar quebrada. Não era pra ser exatamente... Não era assim naturalmente. Enquanto isso, o cara Kaiser não- e Arthur aqui atrás fazem o quê? Eu tô só olhando o corredor só. Ok. Ver se vai vir alguém. Eu tô também só esperando eles virem. Eu tô fascinado, mano. Eu vou acabar entrando um pouco mais à frente deles aqui, que eu tô muito fascinado nesse cômodo. Vai lá. Eu a não gente lembro vai... disso daqui. Você gente vai continua passando... Não, explorando. você reconhece esse o banheiro. Só Reconhece? que a porta pra ele fica do outro lado. Mas essa parede foi quebrada. Mas Acho é que um é só banheiro pra passar do pelos orfanato. escombros. Mas É um atalho, né? não sei, eu... Vocês veem Eu só tô curioso. ao lado das pias uma porta. Vocês podem narrar o que vocês estão fazendo ao invés de só ir elevando. Eu tô real olhando em volta, assim, tipo, mano, por que aquele quarto veio até aqui? Eu também. E por que eles estão querendo fazer isso? Tô tentando eu não sei. pensar. Imaginando O Joey tá- que pode ser um atalho ou alguma coisa assim, tipo, uma forma deles se transportarem sem algum invasor saber. Então, obviamente, da onde eles estão, da localização que eles estão. Então eles já estavam esperando algum tipo de confronto aqui. Tipo, eu acho interessante. Eu não vejo um atalho como algo interessante, mas mais o propósito do atalho. É isso que eu quero entender. Qual era o propósito deles em fazer isso com o orfanato? Logo na sala de um... O que vocês falaram? Um Zelador? zelador. Ok. Pessoal, me dá cobertura, eu vou abrir a porta. Tô dando cobertura. A porta você pode abrir pra fora. É. Você vai Eu abro abrindo devagarinho. e o que você vê é só um corredor vazio. Oh, Deixa eu abrir aqui pra você. Pronto. obrigado. Eu vou andando devagarinho, eu olho pra direita. Você olha pra direita e você não parece enxergar nada. O corredor continua e mais à frente tem uma abertura que parece ir pra aquela área externa também. Aquela lá do começo. Ok. Eu olho pra esquerda. Pra esquerda, o corredor vai reto e depois vira mais uma vez pra esquerda. Essa porta aqui em cima tá completamente quebrada. E aqui na direita, mais pra frente, tem mais uma porta. Lá na frente você consegue ver. Bem escuro. Lá no fim tem uma porta, depois daquela passagem pra área externa. Beatriz, você que tá com uma lanterna, busca os meninos lá. Vou lá. Ok, você volta, passa pelo banheiro sujo. Você passa pelas pias, pelas privadas. O banheiro parece que é utilizado por seja lá quem for que fica aqui. Você volta por tudo e chega na sala do zelador, com os armários, caixas e pias que vocês passaram. Pessoal. Ah, Tem um corredor muito grande aqui que parece que dá acesso a outros lugares. Acho que a gente devia ficar junto. Vamos então? tá bom? É pra ir então? Tá bom. Eu acho que é. Cola aqui. Vocês passam Enquanto por isso, que eu só esse dou- armário tá invertido, é assim. Enquanto isso, eu dou uma conversadinha com o Dante aqui que ficou comigo. Vocês passam reto então pela sala do zelador. E o Joe e o Dante. Ei, Dante, você realmente não lembra
da Beatriz? Não. Eu realmente não sei quem ela é. Ok. Só isso mesmo. Ok. Ah, Vocês veem então o grupo chegando com as lanternas. Por algum motivo tem uma passagem secreta entre a sala do zelador e o banheiro. Eu acho que não é uma passagem secreta. Eu acho que é só que eles queriam passar pro outro lado, que ele tá cheio de escombro ali onde a gente tava, né? Ah, é verdade. Eu acho que o corredor aqui na esquerda é o... Quer dizer, se a gente virar aqui na esquerda, vai ter o outro lado dos escombros. Ok. Você é muito esperto. Eu sei. Mas de toda forma, é uma forma deles se transportarem sem algum invasor saber onde eles estão. Querendo ou não, eles tamparam aquela parede que eles abriram aqui, né? Você não é mais muito esperto. E o Joey vem entrando aqui assim, ó. Pra verificar aqui dentro. Ok, você vai entrando e você vê esses vários armários metálicos, enferrujados, alguns abertos, outros fechados. E Quero dar um encontrar nesses armários aí. Você vai abrir os armários? Ok. Pode dar um encontrar, por favor. Fracassei, não consegui nem abrir. Você consegue ver mesmo assim, logo de cara, em um dos armários, você vê um papel. Eu pego. O papel que você encontra, eu vou colocar aqui. Eu pego e ponho minha lanterna nele para que eu consiga enxergar Exatamente. e ler. Você encontra isso. Deixa eu diminuir um pouquinho. Vou botar aqui. Aí. Pessoal, encontrei um negócio. Vou chegar junto ali pra olhar o papel também. Parece um mapa. Olha, aí eu mostro pra eles. Dormitórios, não entre, não abra, é perigoso. Ei, é da parte direita, é de onde você viu, ou sentiu, ou sei lá. Aqueles negócios paranormal. Sim, E eu tem um acho que... Acho que a gente tá nesse cômodo aqui entre a cruz e a interrogação, baseado na nossa movimentação, Tratamos de não? um livro, né? Entre a cruz e a interrogação. É o quê? Sabia que ele ia dizer raiva. O quê? Eu sabia! Que cara bobão. Ei, tem um ponto de interrogação onde a gente tá. Não, Eu espera. Acho que a gente tá nesse cômodo da esquerda, não? Você é Eu muito tô vendo o esperto. mapa. Não, Acho que tá tá só o Dante e o Joey. É. Ah, mano. Eu tô vendo também, mas eu Beatriz posso, tá. sei lá, entender o mapa? Tem alguma coisa que eu posso jogar pra entender onde a gente tá com certeza? Não, a lógica. Não precisa, É, né? você tem que Tá. usar a lógica. Eu continuo entrando aqui. Eu guardo o papel. Ok, você pode guardar, você pode salvar se você quiser. Coloca no seu inventário que você tá com ele, só pra lembrar que você tá. Você vai Sim, senhor. entrando e o que você vê é uma espécie de sala de informática. Tem vários monitores quebrados, teclados jogados no chão. Essa é a sala mais destruída de todo o orfanato que vocês viram até agora. Só pra constar, gente, porque eu não lembro o que a gente virou. Tem problema de memória. Onde a gente tava nesse mapa? No canto superior esquerdo. Tá, numa sala que não tem absolutamente nada. Nem cruz, nem interrogação, né? Essa mesmo. Esse livro mesmo. Tá, Esse livro. Kaiser, beleza, obrigada. Kaiser. Que? Tem computador aqui, olha. Quando você olha pra trás, o Arthur tá tipo passando uma lanterna na cara do Kaiser, assim. Eu posso os falar olhinhos dele inteligência de novo fechando. pra saber que cômodo é esse, mestre? Você consegue, mas você nem precisa. Essa é a sala de computação que tinha inaugurado há pouco tempo, antes do orfanato ser destruído em chamas. Feels bad. Só os equipamentos antigos, então. Não exatamente antigo, eles eram bem modernos pra época. Mas tá tudo Mais destruído. antigo pra nós, agora. Mas Mas tá há 11 anos completamente destruído. atrás. Eu quero vir aqui e dar um encontrar nesses armários aqui também, ó. Pode dar. Vou fazer a mesma coisa. Quero dar vou vasculhado mandar nas vocês coisas pra ver se eu Fracassei, acho meu. algo. Ok. Eu vou agora dar aqui, pera aí. Liz, você tá aqui dentro. Eu falo perto de uns armários. Um sucesso normal. Dante, você percebe que tem vários armários jogados, abertos, assim. Eles não têm muitas coisas dentro deles. Você encontra em um dos armários... Deixa eu puxar aqui o que você encontra. Você encontra algumas correntes jogadas nesse armário, mas um dos armários está trancado com um cadeado de 4 dígitos.
4 números. Tem um cadeado aqui, gente, com... E parece ser o armário mais resistente de todos, o que é mais importante, assim. Eu acho que esse cadeado daqui provavelmente tá protegendo algo Onde você importante. tava procurando? Desculpa, só me confirma. Você tá procurando aqui na esquerda. E Aqui você, na quando esquerda, quando aqui, você tá dando uma olhada nos armários, você percebe mais abaixo, no chão, alguns papéis jogados, mas um chama a atenção. Você encontra uma espécie de carta. Eu vou puxar ela aqui Vou pra pegar a vocês. cartinha. Aqui. Gente, eu achei uma espécie de carta aqui. Lê pra gente. Lê aí. Eu posso ler. Sempre tem essa, né, velho? Lê pra gente. É louco. Não importa a temporada, sempre alguém vai se acha? Tá. Prezado Sr. Arnaldo Fritz, como de costume, a seu pedido, mantemos as crianças sem acesso a histórias de terror ou conteúdo pesado. Porém, Gal continua sendo rebelde, saindo escondido para shows daquelas músicas diabólicas, sempre seguido por Henry, que o vê como irmão mais velho. Sinto que não tem volta para Gal. Ele está com quase 18 anos e fica cada vez mais rebelde. Porém, acho que ainda existe esperança para Henry, já que é mais novo, e sinto que com o tratamento correto ele pode levar jeito. Como está Lilian? Gaspar menciona ela às vezes, apesar de ter começado a socializar bastante com Jasmine recentemente. Principalmente depois que retornou da cirurgia. Bom, na verdade, o motivo dessa carta é justamente o fato de que pediu para lhe alertar caso notasse algo irregular. Nos últimos meses, decidi manter um olho em Leonardo Gomes. Ele sempre foi muito bom com palavras e convincente, não só com as outras crianças, mas com os funcionários também. Sempre senti que ele era particular, principalmente considerando que, bom, você sabe. E acho que eu estava certo. Ele e alguns dos outros órfãos parecem estar tramando algo, algum tipo de clube secreto. Acho que pode ser interessante você visitar o orfanato em breve, principalmente considerando que Gal e Henry estão entre esse grupo. Minhas considerações, Padre Ronaldo. Dante, você sabe quem é essa Lilian, não sabe? E será uma das meninas que ficava aqui. Vocês conhecem todo mundo que tá falando nessa carta? Eu conheço todos. Eu conheço? Mestre. Inteligência? Extremo. São todos nomes bem familiares, sim. Todos os nomes citados na carta, menos Lilian e Gaspar, são familiares pra você. Tá. Eu não me lembro de nenhuma Lilian, Dante. Não, você devia estar Pergunta aqui. como se ela estivesse por fora. Você me chamou de Lilian quando me viu. Vocês são parecidas, deve ser que. Você devia estar aqui durante uma época que eu não estava aqui no orfanato. Você pode ter sido adotada, não sei, mas. Não tinha uma Lilian aqui, sim. Eu conheço todos eles, conheço o Gaspar, o Gal, o Henry. Eu conheço eles também, menos a Lilian e o Gaspar. E esse Gaspar fez uma cirurgia? Aparentemente. Você sabe do quê? Não tenho muita certeza. Dante, aí menciona que Leonardo Gomes era particular, principalmente considerando que, bom, você sabe. Você sabe o que isso quer dizer? Ele era o mais popular daqui. Todo mundo era bem amigo do Leonardo, mas ele não era muito aberto com as pessoas. O Quando que Leonardo... vocês- O mesmo Leonardo que o Luciano falou? Esse mesmo. Quando Quando- que vocês começaram a fazer coisas ocultistas? Depois que o orfanato pegou fogo, há uns 11 anos atrás, apenas eu, a Jasmine e o Leonardo tava junto. Não era com as outras crianças também, então? Não, quando eu era criança não existia nada disso. Ah, Beatriz, você não reconhece Jasmine também. Eu esqueci de mencionar. Tá. E quem é essa Jasmine? Ela entrou depois no orfanato? Sim. Eu ainda não me convenci dessa Lilian. Parece que ela ficava com o Arnaldo, porque o Padre Ronaldo tá perguntando por ela nessa carta. Sim, às vezes ele saiu. As coisas que você fala são muito estranhas. Tá, e aí? Fizeram tudo aí? Vambora? Partiu? Fui? Vamos? Falou? Vamos seguir esse mapa aqui. Eu tô curioso com esse ponto de interrogação. Não tem mais nada aqui nos armários de interessante.
Tem um armário Mas trancado falta com um cadeado de gente. 4 dígitos, isso. Posso tentar Sei. sorte? Qualquer coisa assim? Qual é o número que você quer botar? Porra! Oi? Bota um número aí. Vou botar um número aqui. 4 dígitos. O que você quer colocar? Bota 0965, deve ser isso aí. Acho que eu vou tentar 234, né, que é a 2009. Você coloca 2009 e nada acontece. Tá. Vocês não querem só quebrar esse cadeado, não? Eu ia posso falar quebrar. isso agora, Joey. Eu tenho ferramenta de arrombamento aqui na mochila. Ótimo. Funciona com isso, será? Funciona, mestre? Não. Com esse cadeado, não. Você é o muito cadeado de falso. número não tem como arrombar o negócio, não entra a chave. Conhecendo o formato do armário, eu posso abrir um armário pra analisar a estrutura interna deles? Já tem alguns Não é abertos já. específico. Eu quero olhar Eles dentro pra ver são como separados que é. em se tem, tipo, partições, alça. assim, é. O Kaiser Então vai tem ficar alça olhando pra o abrir. computador quebrado, mano, porque... Não, a porta abre pra tudo. Uma porta só abre pra tudo. Não, mas tô falando tipo... Ah, então uma porta abre todos os armários? Não. Como assim? Eu não tô entendendo o que você tá perguntando. Não, eu quero saber como que funciona. Se tem, tipo, meio que uma alça, assim, que faz eles abrirem pra um lado direito, É tipo pra um esquerda. locker. Tipo... Não, você puxa pra trás, assim, uma porta, mas você abre. Então, Joey, você não acha que você conseguiria dar uma espadada no compartimento onde tem as alças que seguram o cadeado, o armário? Em vez de quebrar o cadeado em si? Tá mutado. É bem velho. A minha espada? Sim, eu acho que você pode tentar. O armário não tá tão destruído assim, provavelmente que ele seria destruído só com uma espadada, não. Algumas. Alguém já veio aqui, mestre, nessa parte aqui? Essa parte não parece ter muita coisa, na verdade. São só alguns monitores quebrados e peças de tecnologia quebradas. Tá Eu bom. acho que a gente podia estourar esse cadeado com um tiro silencioso. Eu também acho, eu não quero sujar minha espada. É, sua espada, né? Eu tenho silenciador. Entendo. Ótimo. Tá bom, então vamos quebrar isso aí. Nossa, eu vou sair muito de perto daqui. Nossa, já meti o pé. Cheguei pertinho. Ok. Eu saí de perto também. Picochetear não Beleza. é comigo, não. Tá, eu vou mirar e dar um tiro no... Você estoura o No cadeado, cadeado. dá um tiro aí. Dá o dano. Alô? O dano? Tá É. bom. Você passa de raspão, o cadeado continua vivo. É, de galera, novo. vamos ter que resolver. De novo? Tá Tenta bom. de novo. Vou dar outro tiro. Ele passa de raspão no cadeado e acerta seu armário. Aí o próximo. É, galera, vamos ter que resolver isso aqui mesmo. Você deu mais um saudade da minha tiro? espingarda. Não. Você não deu o segundo? Quer que eu dê? Vou dar outro. Pode dar o dano? Pode dar o dano. Ou não? 4. 4, você consegue finalmente. O cadeado quebra em vários pedaços e ele cai no chão. E a porta abre uma pequena fresta. E Arthur, Ah, não. não é estranho como tem alguém te olhando de dentro desse armário? Kaiser. Que foi, Arthur? Que cara é essa? Kaiser. Oi. Eu vou até ele. Teste de sanidade, por Olho. favor, Arthur. Você é muito safado. Fracasso. Ok. Você vê aquele mesmo olho com duas pupilas amarelas te olhando na fresta. Você chama o Kaiser, você olha pra ele e você olha de volta e é só uma fresta aberta. Eu não queria olhar pra ele, velho. Mas tá bom. O olho tava ali. De novo Que? ali? O olho tava ali. O que você viu? Tem alguma coisa dentro do armário? Como assim, olho? Eu chego perto do armário e abro, pra dar uma olhada dentro. Você abre o armário e ele tá bem vazio, mas tem uma chave dentro dele. Uma chave meio Era pro grande. cadeado. Um pouco Arthur, velha. Só tem uma chave aqui. Não tem nem olho. Pega a chave. Guarda ela aí. Pode Vamos botar no seu seguir, inventário pessoal. pra não esquecer. Tá bom. Aí, Arthur. Você acha que o Dante pode saber alguma coisa sobre isso? Eu acho que não custa a gente perguntar, né? Então, Dante, o negócio é o seguinte. Você que é o cara dos paranormal. Tem uns dias que eu e o Arthur, a gente anda vendo umas coisas estranhas acontecendo com a gente. A gente
Quando a gente menos percebe, a gente sente alguma coisa observando. E quando a gente olha, sempre tem o mesmo olho. É um olho numa fresta. Antes era um olho normal que chorava, agora a pupila se dividiu em dois e parece que ele tá cada vez mais, sei lá, deformado. Você sabe o que é isso? Qual rolagem, mestre? Exposição paranormal. Reza aí, fião. Por favor, respostas. Nossa, fracasso com 88? Tem que tirar menos, fracasso? né? Quanto menos, melhor. Tem que... Pra exposição Mas- paranormal. Você definitivamente não faz ideia do que ele entendi. tá falando. Então, não faço a menor ideia. Desculpa, não sei nenhum tipo de ritual que pudesse fazer isso. Já tentou falar com algum médico? Psicólogo? Eu viro. Eu não acredito que ele falou isso, eu viro. Eu vou embora. Espera. Eu não vou junto entendo, com só... Tá bom, eu vou seguindo Kaiser. atrás. Acho que ele não gosta Você de começa a se psicólogo. sentir um pouco ansioso. Entendo. Você começa a ficar nervoso. Você sente que você tá prestes a ter uma crise de pânico. Eu vou pedir pra você dar um teste de poder. Tá. Normal. Você consegue respirar um pouco. E você quase tem um acesso, mas você respira, você se acalma. A situação tá tensa, mas você consegue se manter. Tá. Você quer descrever como que você tentou se manter calmo? Mano, de costas, o Joey conseguiu ver que eu dei uns espasmos assim com o pescoço, assim. Eu tava meio trêmulo, mas não sei se deu pra perceber muito. Eu coloquei a mão no meu bolso e tirei aquela foto minha com... que eu posso puxar se você quiser. Você pode. Que é aquela. Essa aqui. Eu posso mudar? Pode mudar. Você procura a primeira foto no bolso que você acha que consegue encontrar e você puxa a foto do Arthur e da Beatrice na van. Você olha pra ela a princípio, procurando conforto, mas tem algo errado. Você tá brincando, mano. Ai! Meu Deus, velho. Eu quero que você dê um teste de Caralho, sanidade eu tô pra mim. arrepiado. Caralho, mano. Minha boca ficou seca na vida real, maluco. Nossa, eu tô todo arrepiado, vai se fuder. Sucesso. Você perde, Kaiser, 2 de sanidade. Você toma um susto, um choque. Nessa hora, só tem uma foto. Só um sorriso vai conseguir te manter são. E algo continua errado. O sorriso Maluco dele do céu. não tá mais lá. Nossa, cara, eu tô literalmente todo arrepiado. E é aqui que a gente vai terminar o episódio de hoje. Ah, vai se fuder! Tem muita coisa pra rolar aqui dentro. Eu vou... Olha como você termina, seu cabeludo Me maldito, desculpa, velho! a gente Mano tem do céu, algumas velho. coisas ainda pra explorar nesse orfanato. Algumas, tem tudo. O orfanato ainda, mano, estamos mal começando. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo por ter assistido. Obrigado a vocês por serem jogadores incríveis. Se vocês quiserem Nossa. fazer algum comentário final. Tivemos alguns probleminhas louco, técnicos nesse episódio, mas a gente vai resolver sem problema nenhum. Nada que Por atrapalhe essa o eu não andar da esperava, carruagem. Por essa eu não esperava. Fudeu, meu único Esse- refúgio, que era minhas fotinhas, velho. Já era, mano. Falei pra você usar bumerangue no celular, que é bem mais fácil. Obrigado mais uma vez, fiquem bem. Obrigado, e eu vejo amigos. Obrigado, vocês chat. Sábado que vem às 18 Tchau. horas para mais um episódio de Ordem Paranormal Desconjuração. O que esse orfanato reserva pra gente. Tchau, gente. Até lá. Falou, cabelo.